Prontinho, começando então o nosso último aulão de 2024. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que estiver assistindo essa aula no momento que você abrir a gravação. Aqui nós estamos iniciando às 8 horas do Brasil, o nosso aulão de autenticidade e transição de carreira. Então, estou muito feliz da gente ter essa reunião, né? Poder falar de um assunto que está tão assim em evidência nos últimos tempos, principalmente aqui nos meus bastidores com as pessoas que eu venho interagindo através do trabalho, através do Instagram. Então, eu senti essa necessidade de trazer esse aulão para compartilhar um pouco de algo que eu vivi na pele e que eu tenho certeza que muitas pessoas podem se identificar e também receber os benefícios dessa jornada que eu fui trilhando em relação à minha transição de carreira e que, enfim, foi compilado aqui nesse aulão. Então, é isso, né? Eu decidi fazer essa aula justamente por identificar que essa é uma demanda que está muito em alta em relação às pessoas que eu venho interagindo. Então, durante esses últimos meses, eu fui organizando coisas que eu fui interagindo, o que, que foi me ajudando, o que, que foi transformando a minha vivência ao longo desses últimos 7 anos para poder fazer, de alguma forma, um compartilhar, um trazer da forma que eu mais gosto de fazer, né? Que é compartilhar o conhecimento ensinando porque eu sei que isso tem uma transformação gigantesca quando a gente acessa algum tipo de conhecimento, quando a gente acessa alguma informação que não estava no nosso radar. Então é por isso que eu decidi fazer essa aula, para poder compartilhar um pouco das coisas que não só a astrologia, mas diversas outras ferramentas puderam transformar a minha vivência e a minha vida como um todo, né, através da minha carreira. Então, eu tenho certeza que se você está aqui nesse aulão hoje é porque a vida profissional é um pilar importantíssimo para você e talvez não seja não tenha aquele significado, né, de trabalhar só para cumprir ali uma métrica de fiz um trabalho, quero ser só útil. Provavelmente se você está aqui nesse aulão é porque você enxerga a vida profissional também como algo que está ligado a um propósito maior, tá? Então tenho certeza que você deve se identificar com essas questões. E aí, para falar um pouquinho, né, de quem sou eu, para você que não me conhece ainda, para você que está chegando, tem pessoas aqui que já me acompanham desde o começo da minha jornada, tem pessoas que começaram recentemente a me acompanhar, então é sempre válido me apresentar até para eu olhar as minhas transições durante esse processo, né? Eu sou Tatiana, quem não me conhece, meu perfil do Instagram é Tatiana Kessler. Eu sou sagitariana de ascendente em touro com uma lua em aquário, então quem entende um pouco de astrologia sabe, né, que eu tenho tanto quanto uma movimentação frenética no meu mapa astral, uma energia de alguém que quer aprender, de que quer viajar, de que quer interagir com bolhas diferentes, mas também adora os pezinhos no chão como um bom ascendente em touro, de ter uma programação, planejamento, né, então as coisas boas da vida, como comer uma boa comida, como estar na natureza, são artifícios, tudo que a gente pode entender através desses três elementos, claro que de uma forma muito resumida. Eu trabalho como astróloga, professora, mentora, comunicadora, sou viajante e também tenho uma pegada artística nos meus bastidores, né? E isso é uma coisa que eu até acho engraçado, assim, que antigamente eu me rotulava muito pelo meu lado profissional. Hoje em dia eu gosto de trazer que eu também sou uma comunicadora, eu também sou uma viajante, eu também sou uma artista, porque a vida ela também vai além das nossas rotulações profissionais, além dos nossos status, né? Então, nos meus bastidores, a viagem faz parte de mim, a arte faz parte de mim, a comunicação faz parte de mim, assim como diversas outras coisas que eu poderia elencar aqui. Então, são 7 anos atualmente, um pouquinho mais de 7 anos agora, né? Vai fazer 8 no final do ano que eu trabalho, empreendo através da astrologia e que eu vivo da astrologia tem 5 anos. Eu digo que são 7 anos trabalhando como astróloga, mas desses 7, 5 são me sustentando e vivendo uma vida através de um trabalho que eu gosto, de um trabalho que eu amo e que eu sei que faz diferença na vida de muitas pessoas. Então, essa realidade era uma realidade que eu não imaginava para mim. Quando eu era lá pequena, jamais imaginava que esse ia ser meu tipo de trabalho. Se fosse falar quando eu era adulta também não imaginava, vocês vão entender um pouquinho mais de como que isso foi chegando nesse lugar, tá? Porque aqui é muito legal a gente ver os resultados, mas como chegou a isso tem uma longa jornada. Bom, eu viajei e morei em vários lugares do mundo, mantendo meu trabalho ativo no presencial e no online, então essa realidade que a astrologia me proporcionou é uma coisa que facilitou assim, de diversos aspectos, né? Desde a poder acordar no meu tempo, de poder fazer as coisas da forma que eu gosto, de poder
ajustar a minha agenda da forma que para mim fica melhor, então trabalhar com a minha criatividade. Desde que eu comecei a trabalhar como astróloga, essa realidade que eu desfruto hoje, ela se tornou possível. Então eu comecei a expandir os meus trabalhos e os meus projetos profissionais através do digital. Quando eu comecei a dar cursos, principalmente, workshops e mentorias, então eu comecei a expandir para várias nacionalidades, para vários países, porque quando você trabalha num local, digamos que trabalhando com um público específico, você pode ir até um ponto, mas quando você vai para o digital, você consegue expandir para o mundo inteiro. Então foi ali que começou meu trabalho a dar uma expandida maior em relação aos meus resultados. E hoje, atualmente, no caso, eu estou vivendo uma transição dentro do meu próprio negócio, né? E por que que eu falo isso? Porque faz pouco tempo que eu tenho percebido que só trabalhar com os projetos astrológicos não estavam mais me alimentando. Então, quem está comigo aí há um bom tempo talvez tenha percebido como eu vim mudando um pouco a forma que eu venho me expressando no Instagram, porque o Instagram é uma ferramenta do meu trabalho também, não é a minha plataforma de trabalho, porque o meu trabalho acontece de outras formas, ali é só uma via, mas ali a minha expressão, ela tem uma marca. Então, essa marca ela foi mudando ao longo desses 7 anos, e esse ano em específico eu comecei a quebrar um pouco essa bolha da astrologia. Fui me, digamos que, trocando essa pele e acessando outras formas de compartilhar o meu conhecimento, de criar projetos. Então, agora eu estou no momento de explorar muito habilidades diferentes, gostos, talentos que eu tenho, que antes eu não colocava para jogo. Então, esse que é o mais legal quando você tem essa liberdade de trabalhar com algo que vem de você, que depende de você, que você cria os seus projetos de acordo com o que está dentro do teu repertório. Então, esse é o modelo de trabalho que eu me identifiquei ao longo desses anos aí desenvolvendo, né, o trabalho como astróloga. Então, para mim é uma coisa que funciona. Não digo que todo mundo vai gostar ou vai querer viver uma vida como essa, porque não, depende de você muito ter o perfil também de ser uma pessoa que quer criar conteúdo, gerar conteúdos na internet, fazer movimentos de, né, é muito de cada pessoa. Então, eu vou explicar aqui como que eu cheguei nesse lugar e que isso é um lugar particular meu, mas que o que eu apliquei na minha vida, qualquer pessoa pode aplicar para encontrar o seu próprio caminho, para encontrar o seu próprio trilho do trem que está ali tentando encaixar, tá? Então, só uma breve introdução para vocês me conhecerem. E se a gente for perguntar o que me trouxe até aqui, né? O que que eu vou dizer para vocês? O que me trouxe até aqui? Será que tem alguma coisa específica, algum conhecimento, alguma chave que virou? Eu vou falar o que que foi que me trouxe até aqui, que deve fazer vocês também olharem para isso de uma forma diferente, a transição de carreira ou o sucesso profissional. O que me trouxe aqui foi a minha história de vida. Então, aqui tem alguns recortes da minha história, tá? Que é importante eu sempre mencionar, porque a nossa vida, a gente tem todas as respostas no nosso, da nossa biografia. Aquilo que a gente muitas vezes vai buscar em cursos, conhecimentos, terapias, vai levar a gente para o mesmo lugar. A nossa história, a nossa bagagem, as nossas origens. E aqui tem alguns recortes de algumas das partes mais importantes da minha vida que me ensinaram muito. Aqui são os meus avós maternos e paternos. Aqui são os meus pais, a minha irmã. Aqui sou eu quando eu era designer de interiores. Aqui era quando eu fazia faculdade de design interiores. E aqui sou eu quando eu era faxineira na Irlanda. Então, essas são algumas transições da minha vida. É um recorte muito pequeno da Tati, de algumas fases da vida dela. Mas para contar um pouquinho mais dessa minha base, eu quero trazer minha linha da vida. E também trazendo uma reflexão de que muitas vezes a gente acha que ah, os nossas condições externas, elas vão ditar até onde a gente pode chegar na vida, sendo que não. A gente pode ter vindo de condições ou ter condições atualmente que elas são desafiadoras, que elas são difíceis, mas é a gente que vai ditar até onde a gente consegue ir, tá dentro da gente. Então, seu passado e a sua origem não ditam até onde você pode chegar na sua vida. A única pessoa que pode ditar isso é você. Essa frase traz muito empoderamento, porque se for olhar para o meu contexto de vida, vou fazendo uma linha da vida bem breve aqui. Esses são os lugares que alguns, né, dos lugares que eu morei. Aqui é onde eu vivi até os meus 15 anos. Aqui é onde eu nasci. Eu sou catarinense, mas eu também sou meio pernambucana, porque o meu pai, ele é pernambucano e minha mãe é catarinense. Eu nasci nessa cidade aqui chamada Itapiranga, que é onde a minha avó, meus avós maternos moravam. Mas, como meu pai, ele era pernambucano e estava ganhando a vida em São Paulo, eu fui morar junto com ele, junto com a minha mãe, no caso, né, aqui nesse lugar, que é em Cidade Tiradentes. É uma cidadezinha lá
é da zona leste de São Paulo. É uma cidade que vocês podem perceber muito humildezinha, assim, esses prédios de Coab, é onde eu cresci até os meus 15 anos. É uma cidade periférica, que é um bairro periférico. Então eu cresci numa realidade muito limitada, onde eu tive pouquíssimos exemplos ao meu redor de pessoas estudiosas, pessoas que buscaram horizontes diferentes, que eram expansivas. Eu tinha muito acesso a coisas que eram de violência, de drogas, de más condutas, muito corre de ladrão, polícia. Então, eu vivi dentro de um contexto que ele era mais caótico quando eu tinha ali até os meus 15 anos. Então, as minhas referências não eram as melhores fora de casa, mas dentro de casa eu tive sempre os meus pais como uns exemplos de pessoas que deram muito duro na vida, porque eles trabalhavam assim desde muito cedo. Então, por exemplo, a minha mãe se tornou mãe com 14, mas o meu pai ela começou a trabalhar com 18, mas o meu pai ele trabalhava desde os 13. Então, desde que eu nasci até quando eu, né, cresci, assim, eu fui sempre vendo meu pai ausente, porque ele trabalhava demais. A minha mãe depois começou a trabalhar, então, vendo os dois, assim, passando por limites em relação a condições físicas. Então, estava doente, não tinha tempo para ficar doente, tinha que tomar um remédio e trabalhar mal mesmo. Então, toda essa postura de dar muito duro e de fazer a coisa acontecer, independente do que está acontecendo dentro de você ou fora, foi uma coisa que eu peguei muito para mim também. Então, sem perceber, eu tive muitas posturas parecidas com os meus dois pais, né? Com a minha mãe e com o meu pai, até em relação a querer sair de casa cedo, querer começar a trabalhar cedo. Tanto é que o meu primeiro trabalho foi com 16 anos. Eu fui babá, fui jovem aprendiz, fui caixa, secretária, atendente, garçonete, faxineira. Então, eu fui seguindo, assim, muito essa linha de que eu precisava trabalhar e ter meu próprio dinheiro desde muito cedo, porque eu vi essa referência em casa. Então, trabalho, para mim, nunca teve uma conotação de realização pessoal quando eu era mais jovem. Foi começando a se desenvolver isso muito tempo depois, né? Quando eu vim para Balneário Camboriú. Quando eu fiz 18 anos, eu me mudei para Balneário sozinha. Eu queria minha independência, eu sonhava em ter meu próprio lugar, meu próprio espaço, ganhar a minha vida, sair de uma condição mais limitada, porque até meus 15 eu fiquei aqui nessa cidadezinha. Quando eu fiz quase 16 anos, a gente se mudou todo mundo aqui para Itapiranga novamente, que é uma cidade muito pequena, que tem acho que 11 mil habitantes hoje em dia, é muito pouca gente. Então, aqui também era uma cidade extremamente assim de interior, onde as pessoas são um pouco mais. Não vou dizer. É tipo tradicionalista, sabe? Aquela cultura mais tradicional, germânica, antiga. Então eu também me sentia extremamente limitada. Eu saí de um lugar que era grande, digamos que assim, porque era uma capital, São Paulo, mas também que era uma situação mais limitada, onde a minha realidade, quando eu fosse fazer 18 anos, era trabalhar provavelmente num telemarketing, ou ir para um restaurante, começar a fazer uma faculdade para tentar alguma coisa diferente. Essa seria a minha realidade, ficar no ônibus, pelo menos chacoalhando 2 horas para ir e para voltar, que era o que meu pai fazia para conseguir sair e ir um pouco mais para regiões desenvolvidas. Então aqui a gente ficava muito limitada em relação acesso às coisas, né? E tinha violência também ao nosso redor, era muito perigoso. E aqui, quando a gente foi para o outro extremo, né, para uma cidade super pacata de Santa Catarina, também me senti extremamente limitada, porque eu percebi que a minha vida ia ser aplicada de repente para uma contabilidade ou na administração de algum lugar, que era coisas assim, empregos melhores, de status melhores em relação ao que a cidade oferecia. Acabei sendo jovem aprendiz na Seara, para trabalhar no RH, ali me propuseram para eu fazer a faculdade de administração, que a empresa pagava, e daí eu ia me tornar uma pessoa que, enfim, a empresa, né, ia contratar. Essa era a minha previsão de futuro, se eu ficasse nesse lugar. Só que eu olhei para isso e falei, jamais, eu não quero isso. Ali, quando eu tinha quase 18 anos, eu comecei a me questionar muito o que eu queria para minha vida. E eu senti que eu precisava demais da minha liberdade, que eu queria muito conquistar outros horizontes, outros lugares. Eu fiz uma viagem para Balneário quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, para conhecer a cidade, porque a minha prima tinha uma faculdade, uma formatura aqui. Eu me apaixonei pela praia, eu me apaixonei por esse lugar, eu coloquei na minha cabeça que eu viria para cá e eu vim com 18 anos, com uma mala e um sonho de realizar a faculdade, me inscrevi pelo FIES, consegui um emprego assim, tipo, no mesmo final de semana que eu me inscrevi na faculdade, eu consegui um emprego e as coisas foram se desenrolando. Então minha vida ela foi muito assim, pá, tipo, quando eu vi eu tava meio que repetindo esse ato de independência precoce que meus pais também tiveram. Comecei a trabalhar com 16, com 18 eu já estava, tipo assim, já tinha passado por vários empregos. Então, trabalhar numa cidade grande para mim ia ser assim, bora lá, vou dar conta. Então, tinha muito essa garra de fazer as coisas acontecerem. Então, quando eu cheguei em Balneário,
eu comecei a fazer a faculdade de design interiores. Eu consegui pelo FIES, me inscrevi e comecei super animada a fazer o que eu achava que era o meu sonho de vida, né? Porque quando eu estava fazendo o ensino médio, eu sempre me perguntava o que eu queria estudar, porque eu tinha que escolher um vestibular para aplicar. E eu sempre gostei de desenhar, eu sempre gostei de pintar o meu próprio quarto, de decorar a casa. E eu falei, bom, vou me basear nisso, assim, tipo, no que eu gosto de fazer para me divertir. E escolhi uma faculdade ligada a design interiores. Me inscrevi, consegui. E aí, quando eu cheguei aqui, eu não consegui um emprego na área de primeira. Eu comecei a trabalhar como atendente de médicos de oftalmologia. Então, bem assim, aleatório. E aí, durante esse processo de trabalhar num lugar que eu não gostava tanto, eu fui aplicando para conseguir outros trabalhos, né? E aí eu consegui um trabalho na área de design interiores quase no segundo ano de faculdade. Comecei a trabalhar na área, fui me aperfeiçoando, fui aprendendo muitas coisas até que passaram-se 3 anos e eu não estava mais nada satisfeita naquela área. Eu, tipo, achei que era o meu sonho de vida, que eu ia, sabe, me aposentar sendo designer de interiores, que eu ia, não sei, tipo, ter uma estabilidade, assim, de vida muito boa, porque era um comércio muito promissor aqui. E eu me senti super frustrada, porque aquilo não estava me realizando. E eu vi que a realização profissional era uma coisa importante para mim nesse momento que eu comecei a me sentir insatisfeita, desmotivada, perdida, insegura para mudar, mas não sabia por onde, nem sabia o que fazer, como começar. Eu sabia que estava muito ruim, mas eu não tinha nenhuma coragem de fazer algo diferente para mudar aquele cenário. Então, para não olhar para esse lugar que estava ruim, que estava, sabe, me incomodando, eu vivia uma vida muito de fugas e de prazeres momentâneos. Então, eu era uma pessoa muito festeira. Assim, eu começava na quinta já a festar e parava às vezes no domingo, quando eu não fazia bico em algum lugar, né? Eu sempre fazia, assim, movimentações muito de. é, festas e encontrar pessoas que nem eram amigas próximas, mas que preenchia aquele vazio para eu ter momentos de prazeres momentâneos e esquecer um pouco das minhas frustrações. Só que chegava segunda-feira, eu voltava para o trabalho mais frustrada ainda, voltava mais desanimada ainda. Então eu comecei a sentir de alguma forma uma certa insuficiência, uma certa infelicidade. Eu não via mais propósito no que eu fazia. Eu estava 100% assim vivendo no automático. Então eu me peguei como um robô que só esperava chegar na quinta-feira ou na sexta-feira para fazer as mesmas coisas e aí domingo já começava a sofrer por antecedência que eu ia ter que trabalhar naquela empresa. Então, ali naquele momento da minha vida também, eu vivi muito a escassez. Eu lembro que eu contava assim as moedas para ir para a faculdade. Eu falava, meu, será que hoje eu vou conseguir comprar um lanche? Porque eu tinha que escolher se eu pegava aquele dinheiro para pagar a passagem de ida e de volta do ônibus ou se eu comia algum salgado, porque o dinheiro das passagens era o dinheiro do salgado. Então, eu tinha essa questão muitas vezes de me pegar assim, putz, meu almoço hoje vai ser uma maçã, porque senão eu não vou conseguir comprar tal, sabe, umas coisas assim que, meu Deus, era muita escassez na minha vida. Então, eu passei por muitas questões de que o dinheiro sempre foi um problema, que o dinheiro nunca era o suficiente, que o dinheiro ele sempre estava ali naquele lugar de escasso. Então, para eu conseguir ter uma condição minimamente possível, eu lembro que eu fazia bicos em festas, eu tinha essa questão de ser freelancer, trabalhar em shows, em coisas que me proporcionavam um dinheiro rápido de final de semana para eu conseguir ter um pouquinho mais ali no final do mês ou durante o mês, né? Então, essa era a minha realidade, de estar ali num trabalho fixo, mas ter que sempre pensar em novas possibilidades, assim, momentâneas para conseguir ter um extra para eu sair daquele lugar de escassez tão alto, né? Mas foi sempre assim. Eu lembro que dinheiro era uma coisa que me fazia chorar muitas vezes, porque não tinha, não sobrava. Então, essa questão do material sempre pegou muito pra mim. Eu não vim de um berço de ouro, e aí, quando eu fui começar a minha vida, eu vi que as coisas não eram também tão fáceis assim. Então, passei por esses momentos de muito sofrimento, digamos que assim, por dinheiro, tá? Então, nesse processo aí, vamos colocar 4 anos mais ou menos, né? Desde que eu comecei a faculdade até que eu comecei a me sentir frustrada. Então, só depois de muita gastrite nervosa, de alopecia. Alopecia, para quem não sabe, é quando a gente perde cabelo de forma localizada no couro cabeludo. Então, tipo, eu fiquei com várias carecas aqui, assim, marcas, sabe? De, tipo, cabelos que caíam. E aí ficava algumas carequinhas aqui, assim, uma careca aqui em cima. Fiquei com várias marcas, assim, no cabelo.
Eu tinha choros repentinos, tipo assim, de ansiedade, não tinha motivo, eu só queria chorar porque era aquela forma da minha ansiedade se manifestar. Eu era muito estressada no nível hard, assim, a pele era muito inflamada, eu tinha muitas espinhas, eu vivia com crises de ansiedade, crises existenciais, então a sensação de insuficiência, de meu Deus, eu não sou boa pra nada, tudo isso eu ignorei por muito tempo, porque essas gastrites, esses sintomas que o meu corpo estava me dando, na verdade, eram tentativas de me alertar que algo estava muito errado no meu emocional. Então, como eu rejeitei todos esses sinais, que na minha cabeça era, nossa, minha alimentação tá ruim, nossa, coisas que não é nada a ver com o meu emocional, com a parte mais interna, eu ignorava, o meu corpo tava ali, tipo, dando pau, e eu, tipo, meu Deus do céu, tá bom, vou tomar um remédio, vou no médico e olhando sempre pra fora, não pra dentro. Aí, o que que a vida fez comigo? Ela me colocou no momento de que, tá bom, você não muda, Tati, então a gente vai fazer você mudar. Teve que acontecer um fato muito maior do que a minha saúde para eu conseguir mudar a minha rota, para eu conseguir sair desse cenário onde eu via que estava uma bosta, mas que eu continuava nele, porque era mais fácil eu continuar me conformando com o que eu já conhecia do que pagar o preço do desconforto de ir para algo diferente. Então a vida, ela sempre te dá um jeito de te avisar quando algo não vai bem. Às vezes é o seu corpo, às vezes é algum processo que se rompe, alguma coisa que acontece e você não tá atenta, você não tá ali, digamos que refletindo sobre aquilo. Chega uma hora que a vida vai colocar tão escancarado na sua frente que tu não vai ter outra opção a não ser fazer diferente. E foi o que aconteceu comigo. E qual foi o fato que fez eu mudar a minha rota e começar a olhar para isso? Foi a reprovação do meu TCC, porque no quarto ano de faculdade eu tinha que entregar meu trabalho de conclusão de curso. E ali eu achava, bom, vou pegar meu diploma, eu vou ser efetivada na empresa e eu vou ganhar mais dinheiro. Então a vida falou: você não vai ganhar diploma e você não vai ganhar mais dinheiro e você não vai ser mais sucedida por causa desse diploma. Se tá uma merda assim, como é que vai ser quando você tiver um diploma na mão? Ah, eu reprovei no meu TCC. Reprovei por meio ponto. Foi uma coisa assim bizarra. Foi meio ponto. Eu falei, como? Meu mundo acabou ali. E foi nesse movimento, foi nessa transição aí de expectativas que a minha transição de carreira começou a acontecer de uma forma consciente, porque como meu chão foi tirado das minhas certezas, eu tive que começar a refletir, o que que eu ia fazer da minha vida se não fosse essa certeza tão absoluta? E agora? O que que eu vou fazer? Né? Então, porque sem eu perceber ali, eu já tinha começado a minha transição de carreira lá atrás, quando eu estava insatisfeita, quando eu sentia vontade de mudar, mas não arriscava, não fazia diferente. Então, uma transição de carreira ela começa sempre de uma forma inconsciente na gente, que é quando assim, eu tô sentindo que não é mais aqui, eu tô começando a sentir um incômodo, eu tô me desencaixando desse espaço, desse lugar, mas eu não sei para onde eu vou. Ali já começou, porque tu já tá começando a pensar sobre e perceber os sentidos dentro de você. Então a transição conscientemente ela acontece quando você tá pensando de fato racionalmente, né? Vou fazer uma transição, ou quero fazer uma transição, tenho que achar uma solução. Então, é aí que começa a nossa transição de carreira. Foi assim que começou para mim. Então, a partir daí, eu precisei olhar para o lugar mais importante dessa vida, que é o de dentro. Então, a partir desse ponto que eu comecei também a entender que o poder da transição de carreira, ele mora na autenticidade, que é o foco dessa aula, né? Por que que o nome do nosso aulão é autenticidade e transição de carreira? Porque uma transição de carreira ela não é possível se a gente não está conectado à nossa autenticidade. Pode até ser, se você faz uma transição de carreira para uma carreira assim, tipo, que não tem muito a ver com você, tu conseguiu por, sei lá, por uma prova, por uma aplicação X ou Y, tem como você fazer transições também que não sejam tão assim alinhadas, né? Mas se você quer uma realização pessoal na sua vida, uma realização profissional também, a autenticidade ela tem que estar ali no teu radar. Então, a autenticidade é o único caminho que te conduz para uma vida de autorrealização e sucesso. A gente vai entender muito sobre isso. Lembrando que essa aula aqui é para as pessoas exclusivamente que sentem isso dentro de si, que o trabalho ele precisa estar conectado com esse alinhamento do seu propósito, desse seu sentido maior de servir, tá? Então, por que e quando uma transição de carreira acontece na nossa vida? Vamos entender isso um pouquinho aqui.
A transição, ela começa porque a gente muitas vezes está mudando de valores e necessidades. Se você parar para pensar, nós o tempo todo estamos mudando os nossos conceitos do que não faz bem, do que não faz bem, do que é importante, do que não é importante. Então, os nossos valores e nossas necessidades na vida, eles são cíclicos. Então, assim como para mim era lá atrás, quando eu, né, era mais jovem, assim, a necessidade, ela estava muito atrelada a uma questão de ter estabilidade financeira, porque como eu passei sempre por muitas flutuações financeiras, eu achava que um emprego numa empresa conceituada aqui em Balneário, com um diploma, com a efetivação na empresa, com reconhecimento do meu cargo, isso ia me trazer uma estabilidade, uma realização, mas no caso não foi. Então, através desses movimentos, eu comecei a ver quais eram as minhas reais necessidades. Eu vi que tinha que ter muito mais do que uma estabilidade financeira, mas tinha que ter um propósito, tinha que ter um alinhamento em relação ao que eu valorizo, me sentir vista, me sentir criativa, que eram coisas que eu não estava sentindo ali naquele meio. Então, mesmo que hoje eu faça um trabalho que eu gosto, que eu amo, que eu vejo sentido, eu sempre estou avaliando quais são os meus valores e as minhas necessidades, porque para mim isso é muito importante. Eu não sou o tipo de pessoa que consegue fazer trabalho de uma forma automática. Eu preciso colocar o meu coração, eu preciso colocar a minha motivação, o meu ânimo ali. Então, para mim, isso faz sentido e isso é necessário. Tem pessoas que isso não vai ser necessário, tá tudo bem. Aqui tá pra gente, né, entender o que tem valor e o que é necessário para cada um. Outra coisa que faz a gente buscar nossa transição de carreira e por que ela acontece é por uma busca de realização pessoal e profissional. Então, como eu falei, o pessoal e o profissional para você provavelmente tem um peso muito grande se você está aqui. As duas coisas precisam estar alinhadas e eu sempre vou reforçar que você não precisa escolher um lado ou outro. As duas coisas podem coexistir, certo? Também um anseio por propósito e sentido no que faz. Então, muitas pessoas começam a buscar uma transição porque elas estão querendo ver, tipo, que aquilo que elas fazem tem um certo sentido para si e para outras pessoas, que aquilo colabora, que aquilo tem um significado maior. Também por ambições, por vontade de expandir e de crescer. A gente sempre pode estar buscando novos objetivos, novos resultados. Então a transição também acontece nesse momento que a gente não está mais satisfeito com o que a gente está colhendo, porque a gente quer plantar coisas novas para colher coisas diferentes, frutos diferentes, certo? Também acontece porque a qualidade de vida e saúde é algo importante em todos os âmbitos. Então, muitas vezes a gente foca tanto no profissional ou só na questão, por exemplo, do dinheiro, que a saúde, tanto mental quanto emocional, quanto várias outras, elas são colocadas em xeque, tipo assim, acabou, não tem, eu vou colocar o foco total no resultado e eu abandono o meu autocuidado, eu abandono a minha saúde, abandono diversas questões. Então, a qualidade de vida e a saúde em todos os âmbitos é um dos motivos que as pessoas também buscam fazer uma transição de carreira para algo que seja mais prazeroso, para algo que seja mais gostoso, que tenha propósito, sentido, porque isso impacta diretamente a nossa vida emocional. E também pela busca de autonomia e liberdade, né? Muitas vezes as pessoas estão cansadas de digamos que de um formato de trabalho específico. Ah, trabalhar 8 horas por dia, ou trabalhar, não sei, de uma forma específica. E aí tá buscando por uma certa autonomia, abrir o próprio negócio, fazer um projeto independente, ter uma liberdade de tempo. Isso são pautas que entram muito em xeque quando as pessoas pensam em fazer uma transição. E também, quando a gente começa a ressignificar o que é sucesso pra gente, a gente começa a buscar novas formas de executar o nosso trabalho, a nossa carreira na vida. Então, como eu falei, para mim, sucesso era ter um cargo X como designer de interiores, ganhar um salário Y e essa era a minha vida. Eu achava que isso era sucesso. Só que depois eu vi que se eu tivesse tudo isso, se eu chegasse nesse patamar, também não ia ser a pessoa mais realizada, porque no fundo não era aquilo que eu queria. Eu queria ter reconhecimento, eu queria trabalhar com a minha criatividade, eu queria trabalhar de outras formas, porque naquele trabalho como designer de interiores, eu trabalhava num computador, eu não me relacionava com pessoas, eu não gerava transformações a nível emocional, digamos que para conversar, levar cura. Eu tenho certeza que eu transformei muitas vidas através do design interiores, mas de uma forma que para mim, Tatiana, não era o que me tocava. E tem pessoas que trabalham com isso e que, meu Deus, isso é o motivo delas estarem ali trabalhando com aquele servir. E é isso que eu quero dizer, é esse o ponto que eu quero chegar, que cada pessoa vai agregar o sentido e o significado no que está fazendo. Então, para mim não fazia sentido, e tá tudo bem. Ali eu tive que perceber que aquilo não bastava para mim. Eu me tornar uma vendedora, além de designer, não era o que fazia sentido, porque eu queria trabalhar com outras formas
de tocar a vida das pessoas. Eu fui descobrir isso depois. Então, primeiro eu senti a insatisfação. E aí eu precisei buscar novos caminhos para compreender, então, o que que eu queria, já que aquilo não fazia mais sentido, né? Então, adoro essa frase aqui, acho que ela tem muito a ver com esse processo do que a gente está conversando, que é acordar para quem você é requer desapego de quem você imagina ser. Então, muitas vezes a gente tem todo, né, uma coisa formulada do que a gente acha que deveria, do que a gente acha que é o ideal, só que quando a gente vai ver o que realmente a gente é, a nossa essência, o nosso DNA, digamos que assim, mais cósmico, né, o mais essencial, a gente vê que tem que ter um desapego muito grande para você largar aquelas máscaras, largar aqueles status, aquelas coisas que você achava que tinha que sustentar, porque aquilo era mais conveniente, digamos que assim. Então exige uma coragem enorme a gente ser autêntico nessa vida, porque a gente tem que assumir realmente quem a gente é, desapegando daquelas coisas que esperavam da gente, né? E por que que é desafiador enfrentar uma transição de carreira? Por quê, né? Tem tantos motivos, mas os principais eu coloquei aqui. Um deles é o choque com padrões, exemplos e referências. Então, é o que eu falei um pouquinho no início da aula. Como eu tive referências em relação aos meus pais, por exemplo, eu vou utilizar eles dois porque foram as pessoas que eu cresci vendo como que eles lidavam com o trabalho, de tipo assim, exaustão, de sacrifício, de moeda de troca assim, ser muito baixa em relação ao que eles faziam, um trabalho muito braçal, um trabalho muito de corpo e receber pouco dinheiro em relação a isso, sabe? Isso era uma coisa que pra mim pegava muito porque eu falava, meu, eu vou trabalhar no escritório, eu não vou sofrer tanto como os meus pais. E depois, quando eu pensei em me tornar, né, astróloga, trabalhar com autoconhecimento, eu falei, tô louca, né? Porque assim, o que que eu tô achando da minha vida? Eu trabalhar com um celular, com um computador, com liberdade de tempo, com conforto. Quem sou eu para trabalhar desse jeito tão bom, sendo que os meus pais ralaram, sendo que os meus bisavós ralaram, sendo que a maioria das pessoas ao meu redor ralam duro, e eu pensando em ter uma vida boa com trabalho. Tipo, isso foi uma coisa que me chocou demais. Eu tenho certeza que choca vocês na hora que vocês pensam sobre fazer uma transição, porque vai entrar muito com as coisas que vocês têm como referência no repertório de vocês. Tá? Então, que isso fique claro que quebrar essa bolha, ela não é fácil, mas ela é necessária. Outro ponto, é se prender em verdades, e coloquei aspas aqui, que você escutou durante a sua vida. Aquelas frases típicas, né? De tipo assim, trabalho com, trabalho trabalhar com o que você ama, trabalhar com paixão não dá dinheiro, sabe? Frases e verdades absolutas que a gente foi formulando durante a nossa vida. Com certeza isso também é um grande desafio na nossa jornada de quebrar, tá? Medo de desagradar quem a gente ama. E aqui é muito fato que a primeira rede que a gente tem que desagradar é a nossa família, a nossa vida. Se a gente não tiver coragem de desagradar essa primeira plataforma né, da nossa experiência humana, das nossas relações, dificilmente a gente vai conseguir arcar com o desagrado com o mundo lá fora. Em desagradar pessoas que nem participam da nossa rotina, ou pessoas que, né, nem têm tanta relevância assim. Então, se você tem uma necessidade de agradar demais as pessoas hoje em dia, perceba se você tem sabe, uma necessidade de estar agradando ainda também as pessoas da sua família, pessoas conhecidas, pessoas que participaram da sua vivência de alguma forma, tá? Que isso pode impedir muito da gente conseguir fazer uma transição sem a gente ficar preso a isso. Medo de fracassar ou de não dar conta. Medo de não pertencer. Então, se eu fizer diferente, por exemplo, vou usar eu de novo. Se eu trabalhar com conforto, se eu ter liberdade, se eu ganhar dinheiro fazendo menos esforço, eu vou deixar de pertencer. Eu vou ser diferente dos meus pais, eu vou ser diferente dos meus avós, eu vou ser diferente da minha bolha que eu trabalho, que eu interajo. Medo de não pertencer é um medo gritante que a gente carrega, que a gente não percebe se a gente não reflete sobre isso. Então, perceba. Se às vezes você tem medo de mudar porque você não vai mais fazer parte daquela panelinha dos inconformados, dos incomodados, dos insatisfeitos, das pessoas que, sabe, a gente às vezes tem que ser essa pessoa que vai realmente sair dessa zona de pertencimento, de um lugar que não convém, né? Então é importante perceber isso. Medo da crítica ou do julgamento externo, isso é um grande desafio que a gente enfrenta numa transição de carreira. A gente tem muito medo de ser criticado, porque, nossa, o que que vão falar de mim trabalhando como astróloga? Ou no celular, né? Eu tinha sempre esse ranço das pessoas me chamando de blogueirinha, porque eu tava ali compartilhando conteúdo, ou gerando conteúdo. Blogueirinha, eu ficava, ai, gente, que saco, lá vem, sabe? Mas
sustentar isso faz parte. Outra coisa que desafia a gente numa transição de carreira é a cultura de sacrifício e esforço e a crença de não merecimento. Então, tudo isso aqui a gente vai falar com mais profundidade durante esse aulão, mas esses são os principais desafios que as pessoas que estão numa transição de carreira nesse momento podem se identificar. Bom, aqui eu vou deixar uma sugestão de uma reflexão que a gente vai tirar uns 2 minutinhos, tá? Não vai ser muito. Mas para você, com você aí mesmo, tá? Você não precisa me falar agora. Depois você pode me mandar no WhatsApp no grupo, você pode escrever no chat se você quiser e a gente pode conversar depois. Mas nesse momento eu quero que você reflita e escreva 5 medos ou 5 frases que você escutou, que você tem na sua mente, tipo assim, que são determinantes, né? Deterministas que te travam na hora de você pensar em mudar completamente a sua vida profissional. Então, por exemplo, nossa, tenho medo de não dar conta, medo de fracassar. Escreve 5 medos ou frases que você tem dentro de você que são travas neste momento da sua vida. Porque depois lá na frente quero que você veja esses medos. E sem você detectar os seus medos, você tem uma dificuldade muito grande de saber qual direção você toma para trabalhá-los. Então, o primeiro passo da transformação é você reconhecer qual é o seu medo, qual é a sua insegurança. Então, escreva aí 5 medos ou inseguranças que você tem quando você pensa em mudar a sua vida profissional. Bom, guarda essas frases porque elas vão servir para você depois. E aqui tem alguns exemplos clássicos de algumas frases que eu já pensei muito, que eu tenho certeza que você já pensou, ou que você já escutou de pessoas aleatórias ou pessoas do seu círculo social ou de familiar, né, que trava a gente na hora de fazer a nossa transição de carreira. Por exemplo, trabalhar com o que ama não dá dinheiro, trabalho é trabalho, não é diversão, não se vive de paixão. Se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo. Se seus pais deram sangue pelo trabalho, por que você não vai? Você vai largar tudo para começar do zero? Você está louca. Você não tem idade para isso. Isso é hobby, não trabalho. Quantas vezes eu escutei isso? Meu Deus do céu. Que o meu trabalho com astrologia era para ser caridade, não cobrado. E se não der certo, vai fazer o quê? Essa é clássica, né? O que você vai fazer se não der certo? As pessoas não têm preocupação com não dar certo, né? Elas têm preocupação com o que não dá certo. Mas e você estudou por anos pra jogar tudo fora agora? Essa eu escutei bastante também, porque eu fiz faculdade, né? Aí, tipo assim, nem me formei. Você fez faculdade. Tá, mas você não vai fazer de novo o TCC pra você ter o diploma? E eu comecei a estudar uma coisa que não tem faculdade no Brasil e me profissionalizei através disso, né? Da astrologia. Fiz um curso que não tem faculdade aqui no Brasil. E isso vale para a gente validar a nossa capacidade de ser bons profissionais, mesmo que a gente não tenha uma faculdade, tá? Novos tempos. Transição de carreira é coisa de quem tem tempo sobrando. Sim, ai, tipo frescura, né? Você não acha romântico demais isso tudo? Trabalhar com uma coisa que você gosta, trabalhar ajudando pessoas, é tipo uma visão utópica, parece, né? Quando você fala em trabalhar com algo prazeroso ou que faz diferença, enfim. Outra coisa, você vai conseguir se sustentar. E quem é você na fila do pão? Essa eu pensava muito sobre mim. Tipo assim, meu Deus, quem sou eu na fila do pão para trabalhar como astróloga? Sendo que já tem, ó, a astróloga que é macaca velha aí há um monte de tempo, muitos anos, fazendo bom trabalho. Eu aqui, uma mera iniciante, querendo atender pessoas. Quantas vezes eu pensei nisso? Então, e não só nisso, mas em diversas outras coisas na minha vida que eu falo, caraca, merecimento, como a gente não se sente merecedora de fazer coisas boas, de fazer coisas diferentes, de investir em movimentos que vão ser bons para nós primeiramente, né? Então essas são algumas frases que estagnam se a gente não tomar cuidado, tá? Bom, aqui tem algumas questões que eu acho bem interessante pontuar, por quê? Como eu te falei, se você tá nesse aulão, você é o tipo de pessoa que provavelmente prazer, propósito, sentido, tesão no que você faz é importante.
E isso não tá errado, porque buscar prazer e propósito no trabalho é uma escolha legítima e possível, mas não é obrigatória. Porque assim como tem pessoas que estão escolhendo fazer trabalhos que, assim, exigem mais sacrifício, exigem mais esforço, que demandam um trabalho que pode ser um pouco mais suado ou muito mais suado do que o que você talvez queira, o que você almeje, é por direito e escolha, não é uma obrigação. Cada um está escolhendo o que acha que é conveniente para si. Conscientemente falando ou não, a gente está escolhendo isso. E se você acha que, nossa, esse papo é utópico, que isso é romântico, poxa, olha quantas pessoas servem de exemplo fazendo o trabalho, o trabalho não, o caminho contrário desse lugar da moeda de sacrifício, como uma moeda válida para o trabalho ser bom. Então, o trabalho não necessariamente precisa ser duro para ele ser bom. Um trabalho não precisa ser sacrificante para ele ser bom, para ele ser útil. Ser útil e ser prazeroso é uma coisa que pode se encaixar na mesma sentença. Assim como eu estou aqui fazendo um trabalho que para mim demanda energia, mas demanda de uma forma que, caraca, eu tô com prazer fazendo isso aqui. Eu sei que eu estou sendo útil através de um conhecimento que eu tenho, que eu adquiri, que eu integrei, que eu vivi e compartilhando aqui de uma forma que eu sei que entrega muita transformação. É possível. Então, toda vez que você pensar numa vida profissional que seja prazerosa, como algo errado, como algo que, meu Deus, mas quem sou eu para fazer um trabalho desse jeito? Pense em todas as pessoas que vivem fazendo isso e que tornam isso possível. Se existe um ser humano na vida que está tendo um resultado que você deseja, então significa que você também pode conseguir esse resultado. Porque é assim que a gente aprende, com pessoas que já chegaram lá. Né? Então, isso aqui é uma coisa interessante, porque eu, por exemplo, já escutei de muitas pessoas assim: não, trabalho é trabalho, tem que fazer o que tem que ser feito e acabou. Não importa, eu quero só meu dinheiro na conta, eu quero só ver que tá entrando, eu quero só ser útil e acabou. Pra mim, não. Pra mim, eu tenho que ser útil, tenho que ter prazer e tem que ser bom pra mim, primeiramente. Então, é você que cria o que tem valor pra você na sua vida. Não é você abrir o ouvido pra todo mundo e falar assim: ah, mas fulaninha falou que era melhor assim, então eu vou fazer assim. Tenha autenticidade. Ser autêntico é você saber o que é bom pra você. E aí você começa a existir dentro desse universo que é tão diferente para diversas pessoas, né? Então, tudo bem, a gente vai discordar. A minha forma de trabalhar é essa e a sua é essa, e tá tudo certo. Eu posso achar você extremista e você pode me achar romântica, né? Que tô romantizando esse movimento, mas tá tudo certo. A gente existe nos nossos devidos universos. Então, o sacrifício ele não precisa ser a única moeda de troca para ser útil. Quando você se realiza no que você faz, acaba entregando muito mais qualidade e serviço. Você pode perceber, quando você gosta de fazer alguma coisa, às vezes você faria até de graça aquilo. Então, não tem assim, quando você é obrigado a fazer uma coisa, uma função, uma tarefa, você às vezes chega num cansaço mais rápido, você não sente aquela satisfação, às vezes você nem entrega o seu máximo, mas quando você gosta, você se dedica mais. Você pode perceber pelas pessoas que você ama. Quando você vai servir as pessoas que você ama, receber uma visita em casa, uma pessoa especial na sua casa, tenho certeza que você se dedica a essa pessoa. Fazer um cafezinho gostoso, às vezes você pensa numa coisa especial para ela, que se fosse você mesmo sozinha, você não pensaria tanto assim, tipo, ai, como que eu posso fazer diferente, sabe? Tipo, quando tem essa questão do amor envolvido, né? Isso fica até de uma reflexão para ver como a gente se trata. Como que a gente muitas vezes trata melhor o outro e não a gente mesmo, né? Mas assim, olhando para essa questão de trabalho, quando tem o amor, quando tem o carinho, quando tem o envolvimento emocional, a nossa entrega ela acaba sendo mais eficaz ou mais significativa, maior também. Então, o que você faz com gosto não só transforma a sua vida, mas também transforma a vida de outras pessoas, isso é fato. Tenho certeza que tudo que é bom você compartilha muito mais facilmente. Então, pode perceber quando você compra qualquer coisa numa loja, numa venda, e aquilo foi ótimo, a experiência com uma vendedora, a experiência com um profissional, você sai falando de boca cheia para as pessoas. Isso é um exemplo muito básico, digamos que assim, mas se você percebe que dentro da sua vida você tem uma ferramenta, você tem uma habilidade, você tem um conhecimento que transformou a sua vida, você provavelmente vai querer fazer isso para outras pessoas, você vai querer naturalmente compartilhar, seja profissionalmente falando, seja, né, de reunir as pessoas que você gosta e comentar sobre isso em algum momento. O compartilhar é algo natural do ser humano. Então, é natural que a gente queira transformar a vida de outras pessoas através de algo que transformou a nossa, sabe? Então, são alguns pontos interessantes de refletir.
E a partir de agora, nesse aulão, você vai entender o sentido dessa frase que eu venho falando há muito tempo, inclusive no meu Instagram. É através da autenticidade que se constrói uma vida de autorrealização e sucesso. Então, primeiramente, vamos organizar aqui, né? O que significa autenticidade ou ser autêntica? Anota aí. A autenticidade, ela é, na verdade, a nossa capacidade de sermos alinhados, coerentes com aquilo que a gente pensa, acredita, valoriza, gosta, com a nossa essência. Ser autêntica é a gente ser, assim, transparente com aquilo que compõe o nosso universo em relação à forma que a gente é, a forma que a gente sente, a forma que a gente se expressa. Então, é a gente muitas vezes romper, como eu falei lá no começo, aquelas máscaras, aquelas bolhas do eu tenho que caber aqui para ser essa persona, essa pessoa que se encaixa nesse lugar, nessa bolha. E quando eu vou para minha casa, aí eu sinto que eu consigo ser eu mesma, sabe? Então, ser autêntica é essa capacidade de a gente não precisar vestir máscaras para caber em lugares e nem situações. É a gente ser mais real. É a gente sustentar esse lugar de que a autenticidade vai desagradar. A autenticidade, ela vai fazer com que você seja julgada, com que você seja vista de uma forma que talvez você não quisesse, mas essa é você. Então, a autenticidade é um ato de coragem muito grande na nossa vida, porque a gente não tá mais preocupado com o que é melhor para o outro, a gente tá preocupado com o que é melhor para nós mesmas, primeiramente. E o poder disso na nossa vida é muito grande, porque é ali que a gente começa a fazer filtros, né? Qual é o poder da autenticidade? Enorme, é grandioso. É só você perceber como que as suas escolhas começam a ser diferentes, como os lugares, as pessoas, tudo começa a tomar uma proporção diferente porque você tá olhando para as coisas com mais seletividade. Com mais coerência, tipo, isso aqui vai me fazer melhor ou pior, isso me aproxima ou me afasta dos meus valores, do que é importante para mim. Então, isso tem um poder grandioso, porque decide rumos, caminhos, futuros. Então, a autenticidade é importantíssima nesse contexto. E por que a autorrealização e sucesso estão ligadas a ela? Porque quando você começa a ser autêntica, você vai perceber que as suas escolhas vão, como eu falei para vocês, muito mais voltadas para o que faz bem para vocês, primeiramente. Então, a autorrealização, essa sensação de estou bem, é prazeroso, tô contemplada, tô satisfeita, vem daí porque eu tô começando a priorizar mais a mim mesma e menos os outros, quando eu sou uma pessoa que tá muito ainda conectada ao que é melhor pro outro, e o outro, e o outro, eu acabo sendo uma pessoa mais frustrada, uma pessoa mais insatisfeita, porque eu não olho para mim como primeira pessoa, como o centro, eu olho para o outro como centro. Então, isso é uma coisa muito interessante de vocês perceberem que transforma demais o senso de autorrealização. E a partir daí vocês vão se descobrindo em relação às coisas que dão prazer, que trazem essa satisfação, que alimentam a alma de verdade, né? Então esse sucesso também ele começa a ter uma outra proporção na vida. Como eu falei, a gente ressignifica o que é sucesso pra gente no momento que a gente começa a se conectar com a autenticidade. Então, para mim, sucesso hoje tem muito a ver com a minha liberdade. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, porque esses pilares eles são importantíssimos para eu sustentar uma realização nos meus hobbies, no meu trabalho, no meu quesito saúde e diversos outros. Então, é interessante vocês perguntarem para vocês o que é sucesso também, o que faz parte do universo que alimenta vocês de verdade, o que faz parte das realizações, o que seriam as conquistas pessoais de vocês, né? Então, não é olhar mais para o que as pessoas esperam, é o que vocês esperam da vida, é o que vocês esperam de vocês mesmas, sem a interferência do que é externo, olhando mais para esse lugar de dentro. E como vocês podem se conectar com a autenticidade? Bom, é esse aulão aqui que vai ensinar vocês esse caminho, né, desse critério tão importante dentro da transição de carreira. Então, vou explicar para vocês que para se conectar com a autenticidade, existem 7 pilares que a gente vai abordar cada um deles com mais profundidade aqui. Então, os 7 pilares da autenticidade, eles são compostos por autoaceitação, autoconhecimento, repertório cognitivo, ou seja, conhecimentos, estudos, experiências, autonomia, autoconfiança, propósito e integridade, autorrealização e sucesso. A autorrealização e sucesso, que é esse último item, na verdade, é uma consequência de todos esses outros itens acima.
Então, esses são os 7 caminhos que eu trilhei na minha vida, na minha transição de carreira, sem eu saber. Eu, nesses últimos meses, fui fazendo essa organização, né? Tipo, de quais foram os caminhos que eu segui para chegar nesse lugar de uma vida mais realizada e bem-sucedida, não só profissionalmente, mas em outros âmbitos, né? Eu tive que seguir esses pilares. Eu vou mostrar para vocês cada um desses pilares com mais profundidade, tá? Bom, então, para a gente olhar para aquelas coisas desafiadoras do começo, né? Vou dizer que sempre o que vai ajudar vocês a superar é isso daqui, é firmando a autenticidade que você encontrará forças para tornar todas aquelas dúvidas que a gente conversou no começo em combustível e coragem para ir em direção ao que você realmente quer. E como você vai precisar se conectar com um lugar muito mais simples do que você imagina, porque parece que isso aqui é tipo assim, nossa, coisas que, meu Deus, quantos passos, né? Será que eu tenho que fazer um curso? Eu tenho que fazer uma terapia? O que eu tenho que fazer para me conectar com esses 7 pilares ou com essa transição de carreira de uma forma mais equilibrada? É uma coisa muito mais simples do que vocês imaginam, se conectar com a autenticidade. E aí eu vou começar aqui a induzir vocês a esse processo, né? E tem uma frase que eu acho maravilhosa do Rumi que diz o seguinte: talvez você esteja buscando nos galhos o que você só encontra nas raízes. E olha só, o que basicamente essa frase diz? Quando a gente olha para os galhos, ou seja, só para os resultados, a gente está olhando só para frente, a vida profissional. Pensa na vida profissional, é galho, é coisa lá no alto, tipo assim, é fruto. O fruto ele dá lá em cima, mas quando a gente vai perceber o que dá bom fruto de verdade mesmo, são as raízes nutridas, são essas bases bem firmadas. Então, às vezes a gente está buscando lá em cima o que na verdade tem que ser buscado lá embaixo, que foi todo o processo que eu fiz na minha transição de carreira. Eu fui mirando em buscar autoconhecimento para minha vida profissional, né? Tipo, no que eu posso ser boa e cair de boca na questão de raízes, que vocês vão entender o que quer dizer isso, né, na prática. Bom, então eu até trouxe aqui o mapa astral como fundo dessa mesma imagem daqui, porque até o mapa astral ele tem essa mesma representação da árvore da vida, né? Que embaixo a gente tem raízes e em cima a gente tem frutos. Então, no meu processo, eu entendi a importância da autenticidade e da cura com a minha base familiar quando eu tive contato com o meu mapa astral pela primeira vez, meses depois que eu reprovei no meu TCC. Então, como foi o meu processo, né? Eu reprovei no meu TCC e eu fiquei sem chão. Naquele momento, eu falei, bom, se eu reprovei numa coisa que eu achava que eu ia, né, fazer pro resto da vida, me aposentar como designer de interiores, agora eu preciso entender no que eu posso migrar, o que eu posso fazer da minha vida que não seja design interiores, porque eu já não quero mais design interiores. Então, primeiro eu tive certeza do que eu não queria, do que não fazia sentido para mim, que era continuar trabalhando naquela empresa, continuar trabalhando naquele cargo. Eu falei, nesse momento eu vou investir então em autoconhecimento. Eu fechei o intercâmbio para Irlanda, logo depois que eu reprovei no meu TCC, porque eu falei, aqui no Brasil também eu não tô vendo sentido de ficar. Tipo, eu sempre quis viajar. Quando eu reprovei no meu TCC, eu tinha 22 anos. Então, eu me programei durante aquele tempo que eu tinha reprovado, né? Eu podia fazer de novo a faculdade e refazer o TCC, mas não foi o caso. Eu falei, ao invés de eu investir dinheiro de novo num TCC, em 6 meses de faculdade, eu vou investir esse dinheiro no intercâmbio, que eu vou para outro país, que era o meu sonho de vida, conhecer outros países, aprender a falar inglês e eu vejo no que vai dar. Paguei lá o meu intercâmbio, dei a primeira entrada, parcelei em vidas as parcelas, né, no caso da escola, de tudo que eu tinha que fazer para morar em outro país. E fui feliz da vida, né, entre aspas, buscar um norte para minha vida. Então foi aí que eu comecei a investir em coisas que eu não investia antes. Porque eu percebi, escutando pessoas bem-sucedidas, que foi uma coisa que foi uma sacada para mim. Se eu tô me sentindo insatisfeita, infeliz no meu trabalho, eu preciso começar a escutar pessoas que estejam felizes e satisfeitas nos seus trabalhos e ver o que elas fizeram para chegar nesse lugar. Então, eu comecei a escutar muitas pessoas que estavam em lugares bem-sucedidos e vendo que o autoconhecimento era um pilar importante, que uma alimentação consciente, que hábitos saudáveis,
yoga, meditação e diversos outros aspectos da vida que ajudam a gente a ter uma, né, uma imersão mais interna, digamos que assim, era um caminho para essa realização profissional. E eu falei, bom, não sei por onde começar, mas vou testar, né? Fiz uma inscrição na aula de yoga, experimentei, gostei. Comecei a fazer meditação, eu comecei a entrar no grupo de trilhas, e aí não sei como eu fui cair no mapa astral na internet. O que significa esse tal de ascendente? O que significa esse tal de não sei o quê? E eu falei, quer saber? Eu vou procurar na internet uma astróloga para fazer meu mapa astral. E eu fui fazer meu mapa astral. Quando eu recebi meu mapa astral, eu fiquei assim, passada. Porque foi através dele que eu entendi os meus motivos, digamos que assim, maiores de estar aqui na vida. Foi através dele que eu consegui compreender não só o propósito profissional, sabe? Mas meu propósito de alma, digamos que assim. Todos os desafios que eu enfrento, todas as facilidades que eu tenho, tudo que compõe esse meu universo de vivências, eles têm um motivo maior. E eu comecei a ver sentido nisso e falar, meu Deus, então eu não tô louca. Essas minhas vontades, esses meus desejos, esses meus anseios, eles não são coisas da minha cabeça. Realmente está na minha vida para eu vivenciar e para eu amadurecer. Inclusive a questão do meu trabalho foi uma pauta assim que virou muita chave, porque a astróloga ela olhou pro meu mapa sem me conhecer. E ela falou assim: Você já pensou em trabalhar com pessoas, comunicação, redes sociais? Eu falei: Putz, internamente já tinha pensado que eu adorava Instagram, adorava foto, adorava vídeo. E sempre gostei de ensinar, né? Sempre gostei de tagarelar, enfim. E para mim fazia sentido, só que quando eu olhava para fora, eu falava, meu Deus, mas o que que eu vou fazer? Tipo assim, como é que eu vou trabalhar de uma forma que eu utilize isso? Não tem, nem passava pela minha cabeça. E quando ela trouxe, isso validou uma vontade, um anseio meu que eu tinha na minha alma. Eu falei, nossa, faz sentido. E aí, mesmo que eu não sabia como, eu falei, bom, eu quero descobrir esse como. E aí eu comecei muito mais as investigações a fundo. Só que outro ponto que ela trouxe foi o seguinte, né? Que me trouxe essa questão da raiz mais forte. Ela falou assim: olha, no seu mapa, você traz aqui na casa 4 que é essa daqui de baixo, olha, aqui vocês podem ver que tem um símbolozinho, como se fosse do símbolo masculino que tem nos banheiros dos homens, né? Hoje em dia, o Marte. Esse símbolo na casa 4 ele pode representar um conflito com a mãe, com a figura feminina. E eu tenho Saturno na casa 10 que é um conflito com a figura paterna. Então, tipo assim, os meus dilemas maiores com a minha figura materna e paterna, ela conseguiu descrever. Ela falou assim: Você já olhou para essa relação com essas suas figuras? Você já procurou fazer alguma terapia? Olhar para essas questões familiares, primeiramente, antes de você olhar para as questões profissionais? Eu falei: Não. Ela falou: Bom, é hora de você começar a olhar. Ali que começou a virar a chave de que para eu olhar para o alto, para longe, para o meu futuro profissional, eu precisava resolver a minha bagagem primeiramente, porque naquela fase da minha vida eu tinha 22 anos. Eu nunca tinha olhado para os meus pais assim de uma forma que fosse consciente, a não ser julgando eles, a não ser repelindo eles, porque eu tinha muitos conflitos, mas muitos conflitos mesmo com ambos, assim, tipo, a ponto de eu não falar com meu pai mais. Eu fiquei sem falar com meu pai por anos. Então, de alguma forma, minha figura paterna, ela sempre foi um problemão na minha vida. Eu sempre rejeitei esse pai que estava ali do jeito que ele era. E a minha mãe, eu tinha alguns conflitos que eles, enfim, ainda estão nesse processo de serem dissolvidos, né? Então, foi muito explícito o quanto essas questões que me atrapalhavam não era só minha falta de clareza em relação ao meu futuro, era em relação aos perrengues que eu insistia a fugir da minha base familiar. Por que eu quis sair da minha casa com 18 anos também, pela liberdade, pela independência? Porque eu não aguentava o meu ambiente familiar. Era um ambiente disfuncional, apesar de ter exemplos muito bons de trabalho e tudo mais, pessoas incríveis que são os meus pais, era um ambiente disfuncional, tinha muitos problemas ali dentro. Então, ter olhado para minha base familiar como principal ponto foi transformador. Eu posso, assim, afirmar de olhos fechados que enquanto vocês estiverem em conflito com a vida profissional, tem alguma coisa, tem alguma questãozinha emocional, familiar, de base ainda, impedindo de acessar essa camada mais do alto. Pode ter certeza. Então, no mapa astral, qual que é a regra também? Quanto mais as suas raízes aqui estiverem firmes, fortes e nutridas, mais os seus frutos, que é a sua carreira, essas casas de cima do mapa astral, são as casas que falam mais sobre as nossas entregas com o social.
Então, como eu consigo servir, o legado que eu deixo para o mundo, o meu propósito tá ali na parte mais alta. Só que de nada adianta, de nada vai ser, digamos que frutífero aqui em cima se lá embaixo tá podre, oco e descuidado. Então, fazer o trabalho de casa, que é olhar para as nossas bases familiares. Tá? Então foi o mapa astral que me deu assim essa rasteira e a partir dali eu comecei a buscar a constelação familiar, terapia psicológica e outras ferramentas que me ajudaram muito a ressignificar e ainda curar, né, esse processo que tá latente para mim na minha vida. Então, eu não esperava também que nesse momento que eu recebi uma mapa astral dessa astróloga, eu fosse ficar tão encantada com a astrologia a ponto de querer fazer um curso. Então, foi ali que eu decidi fazer um curso básico de astrologia. Comi o curso em uma semana, que era um curso que podia ser feito em um mês. Eu devorei, eu madrugava, ficava estudando. E ali eu comecei a desenvolver um hobby que, na verdade, me dava essa luz na minha vida profissional que era bem caótica, né? Então eu trabalhava num lugar que eu não gostava, eu já sabia que eu não ia ficar naquela empresa, mas eu estava lá por causa do dinheiro, porque eu tinha que pagar meu intercâmbio, e ali eu fiz um propósito para mim. Eu estou num lugar que eu não gosto de trabalhar, beleza, mas esse dinheiro que eu recebo, ele vai ser combustível para eu investir em coisas que agora têm intenção, que têm propósito. Então um deles era o intercâmbio e a outra parte era a questão de achar hobbies, achar investimentos terapêuticos, coisas que me fizessem bem, porque antes eu investia meu dinheiro no quê? Nem eu sabia, porque sumia meu dinheiro, eu nem tinha muito dinheiro, mas quando eu tinha, ou eu gastava em festa, ou eu gastava em roupa, gastava em coisas que eu nem via a cor. Então, a partir daquele momento, eu comecei a buscar outras coisas para direcionar o meu dinheiro. Minha consciência começou a ser voltada para outros universos. Então, os meus vícios, as minhas fugas começaram a diminuir, porque eu comecei a me centralizar mais no que era mais importante, no caminho de dentro, que era uma coisa que eu fugia por muito tempo, né? Então, eu fiquei obcecada em entender o comportamento humano através da astrologia, e ali eu me vi realmente assim, nossa, isso é uma coisa que me dá prazer, isso é uma coisa que eu gosto, e eu me agarrei demais nisso, porque eu nunca tinha sentido isso na minha vida nos últimos, né, naquele momento daqueles últimos 4 anos, assim. Nunca mais tinha estudado ou me relacionado com algo que me trouxesse tanto sentido, que foi o que a astrologia trouxe para mim através de um hobby. Eu imaginava trabalhar com isso? Jamais. Então foi algo assim que foi acontecendo, né? Bom, então a partir daí, o que que eu entendi com esse processo, né, de ter contato com a astrologia? Que era importante demais eu começar a investir mais em mim, mais em estudos, mais em profissionais que me auxiliassem e mais em experiências diferentes. Isso tudo que eu vou falar aqui, na verdade, tá inserido nas minhas não, nos nossos passos da autenticidade, né, dos pilares da autenticidade. Então, investimento é uma coisa importantíssima na nossa vida em relação essas compreensões, essas facilidades que a gente pode adquirir através de profissionais, de conhecimentos, enfim, é importante investir. Se você faz tudo sozinha, você consegue chegar até um lugar. Mas se você começa a pedir ajuda, e para isso você vai ter que pagar o preço, você vai conseguir chegar em lugares inimagináveis, lugares muito mais distantes e maiores, né? Então, aprender com quem já chegou lá nos ajuda a ganhar velocidade no processo. E aí eu te pergunto, quanto você tem investido em você, em profissionais, em conhecimentos, em estratégias ou ferramentas que podem te ajudar a sair desse lugar de não sei, não tô perdida, para você começar a receber esses direcionamentos. Isso é muito importante de você refletir. Então, para mim, a primeira porta principal da minha transformação foi a astrologia, tá? Então, a astrologia, bom, não é à toa que ela permanece comigo até hoje, é minha ferramenta de guia, assim, para tudo. Direto tô olhando meu mapa astral, direto tô olhando meus trânsitos, tô olhando tudo através da astrologia, porque ela me dá direções, não que no sentido de ela fala o que eu tenho que fazer, mas ela me ajuda a compreender o meu momento, ela ajuda a me compreender. Ela é uma das ferramentas mais incríveis de percepção do comportamento humano, das nossas dinâmicas de relações. É uma ferramenta maravilhosa e fantástica.
E ela não é a única ferramenta, que fique claro. Você pode entender muito sobre comportamento humano, sobre dinâmicas de relacionamento através de uma psicologia, através de uma numerologia, através de qualquer coisa. Mas para mim, a minha maior transformação foi proveniente da astrologia. Então, eu desenvolvi na prática, sem saber, os 7 pilares da autenticidade, que foi o que me conduziu a essa vida de autorrealização e sucesso e que eu vou compartilhar com você a partir de agora, tá? Então, eu quero trazer aqui só essa imagem que eu acho muito forte, assim. Não sei se todos aqui conhecem a constelação familiar, né? Que é uma terapia de Bert Hellinger, né? Não sei se pode ser chamada de terapia, mas aqui tem uma frase dele que eu acho muito impactante, que é: atrás de mim estão todos os meus ancestrais me dando força. A vida passou através deles até chegar a mim. E em honra a eles, eu viverei plenamente. Então aqui a gente pode perceber que na nossa vida não existe só a nossa bagagem, nós temos a bagagem de todos os nossos ancestrais, né? Então, não é só mãe e pai, tem o a avó, tem o bisavó, tem todos os outros ancestrais lá de trás. Então, dizem que até 7 gerações atrás a gente sofre essas influências de padrões, de crenças, de medos, né? Então, de alguma forma, se a gente olha para esses ancestrais vendo que a vida só chegou na gente por causa deles e que a gente viver bem, a gente fazer diferente, a gente romper padrões, na verdade é um ato de liberdade grandioso que eles não tiveram oportunidade, a gente tira esse peso de meu Deus do céu, mas eu vou fazer diferente, meu Deus do céu, mas eu vou ser bem-sucedida, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser realizada. Isso é o sonho dos nossos ancestrais. Então, por isso tem essa frase do Bert Hellinger, né? Tu és o sonho de todos os teus antepassados. Você tá aqui hoje podendo viver coisas que eles jamais puderam viver. A liberdade de escolha, a liberdade de ser feliz, a decisão que você pode tomar hoje de diversos campos da sua vida só é possível porque você tá aqui agora. E foi graças a eles. Então, quando a gente começa a reconhecer que, nossa, tem muita força a nossa vida, e essa força vem deles, primeiramente, tudo começa a fazer mais sentido e ter outro propósito, outro movimento, sabe? Então, não tenha medo de você viver plenamente, não tenha medo de você fazer escolhas que vão te fazer melhor e mais feliz. Isso é nossa, uma forma de quebrar o padrão de maneira muito amorosa, muito grandiosa, sabe? Então, honre isso. Então, a forma de você honrar os seus ancestrais é você dando certo, tá? Então, a gente acha que muitas vezes para honrar a gente tem que fazer igualzinho, para pertencer, para ser leal, mas não é assim. É você honrar da forma que foi, dizer: mãe, pai, muito obrigada pela forma que vocês me ensinaram, que vocês viveram isso, mas eu honro, eu aceito, mas eu escolho fazer um pouquinho diferente. E me abençoem se eu fizer diferente, me abençoem se eu escolher um caminho que é diferente do que vocês imaginavam, mas né? Essa é a minha escolha. Então, usufrua da sua da sua oportunidade de ter liberdade nessa vida de fazer as suas escolhas, porque não foi sempre assim. E nem é, né? A gente pode falar de pessoas de outros continentes que não têm nem isso daqui, da liberdade que a gente tem aqui no Ocidente. Então, era essa reflexão que eu queria deixar. E faz muita conexão, né, com o mapa astral quando a gente pensa aqui que aqui estão os nossos ancestrais. A casa 4 é a casa do nosso passado, a ancestralidade da nossa família. E são eles que dão impulso para as nossas raízes crescerem, né, chegar aqui no tronco, na superfície, vindo como bons frutos para o mundo, tá? Então tem relação totalmente. Bom, agora a gente se direciona para os 7 pilares da autenticidade na transição de carreira, finalmente, né? Então, bora lá. O primeiro pilar é a nossa querida autoaceitação. E a autoaceitação tem muita relação com a nossa figura materna, tá? Então, são alguns conceitos do que eu não só vivenciei, mas do que eu estudei na psicologia, né? Não sou psicóloga, mas eu estudo muito através de treinamentos com psicólogos, né? Assino, compro, usufruo de livros, várias coisas que me dão esse conhecimento e propriedade para falar. Então, o que eu tô falando aqui não saiu da minha cabeça, saiu de conhecimentos que eu fui atrás, que eu, né, absorvi da fonte de pessoas que entendem da coisa, tá? Então não é teoria inventada.
fique claro. Então, a autoaceitação tem muita relação com a nossa figura materna. Então, reconhecer quem você realmente é, reconhecendo a sua luz e sua sombra, na construção da sua relação boa consigo mesma, do seu autocuidado, da sua autoestima, tudo isso tem a ver com essa figura materna, porque é a mãe que cuida, é a mãe que é dos detalhes, é a mãe que nutre, é a mãe que tem essa coisa de elogiar o filho, de estimular o filho. Então, toda essa questão da nossa conexão com nós mesmos através desse autocuidado, dessa autoaceitação, dessa autoestima, tem a ver também com o quanto a gente consegue aceitar essa figura materna na nossa vida. É dito que quando a gente não tem uma boa relação com a nossa mãe, ou o fato de a gente não aceitar muitas vezes os defeitos dela, é uma forma da gente não se aceitar, porque nós somos 50% dela. Nós somos 50% de cada um dos nossos pais, né, que nos deram a vida. Então, se você não aceita alguma coisa da sua mãe ou do seu pai, é a mesma coisa de você não aceitar uma parte sua deles, né, que tá em você, porque você é uma continuação. Queira ou não, você é uma continuação deles. Então, quanto mais você aceita, e eu digo, abraça os defeitos e as qualidades da sua mãe e do seu pai, mais você abraça quem você é, mais você se autoaceita, mais você se autovaloriza, tá? Então, isso é fato. Então, viver uma vida de mentiras, de farsas, é algo assim que não tem a ver com esse primeiro pilar. A gente tá falando de alguém que olha pro que tem de ruim e fala assim, cara, eu sou realmente controladora. Eu sou neurótica, eu sou ciumenta, eu sou isso. E começa, eu sou, e tá tudo bem. Porque faz parte da nossa essência, os nossos defeitos. Não tem uma pessoa nessa vida que seja incrível que não tenha o pior defeito, ou que não tenha o pior desafio na sua personalidade. Sempre tem um pior desafio, sempre tem um pior defeito. Só que ela não mostra isso, não é ali no Instagram que a gente vai mostrar os nossos defeitos, né? Então, que a gente saiba nos bastidores acolher esse lugar da nossa sombra e da nossa luz, tá? Então, quando a gente também não sabe contar a nossa própria história, a gente não sabe ver valor nela, a gente não consegue ver valor na gente, a gente não consegue, sabe, aceitar a nossa história, a gente não consegue se empoderar de tudo isso, porque a gente começa a gerar comparação, a gente começa a buscar validação no outro, a gente começa, sabe, a colocar no externo algo que na verdade depende de nós, primeiramente no interno. Sabe? Então, essa questão de nós sabermos as nossas bases, saber de onde a gente veio, olhar para nossa história com propriedade, reeditar isso de uma forma que seja que empodere, é muito essencial, porque senão eu posso ficar a vida toda contando a minha história como uma vítima, como uma coitada, como isso e aquilo, e eu não tô me olhando de uma forma, sabe? Uau, o que que esse ser humano aprendeu? O que que ele desenvolveu? O que que ele teve que, sabe, alcançar para conseguir sair daquele, sabe, daquele cenário? Então você começa a empoderar quando você olha para sua história de uma forma madura, de uma forma positiva, que não é a positividade tóxica, mas é positiva no sentido de o que eu posso tirar de bom disso para enxergar o ser humano que eu me tornei hoje, tá? Então, isso é muito importante. Quanto mais você aceita a sua biografia, quanto mais você bebe dela de uma forma madura e empoderada, mais você se autoaceita, mais você confia em si mesma, mais você consegue estar bem com você mesma. Então, qualquer conflito com você, autoestima, corpo, autoaceitação, tudo isso é questões mais relacionadas ao núcleo feminino. Então, para eu estar bem com o meu feminino, eu tenho que estar bem com a minha mãe. E não é estar bem assim de uhul, eu e minha mãe somos parceiras, a gente é muito feliz uma com a outra, nada disso. É você estar resolvida com a sua mãe dentro de você. Tá? Então, que fique claro que a nossa postura como adulta resolve as questões familiares, não é diretamente com os familiares, é resolver nós, com a gente mesmo. Então, todo esse processo que eu comecei com a minha mãe e com meu pai lá 7 anos atrás, de cura, de transformação, nunca foi conversando com eles. Nunca foi eu falando assim, mãe, pai, descobri em terapia que isso, aquilo. Nada. Eu sozinha. E a partir dessa consciência, eu fui mudando a minha postura com eles, minha postura interna, de me colocar como filha, de aceitar, de reconhecer, de tomar posturas diferentes em relação a essas figuras. Então é assim que a gente resolve a nossa biografia, resolvendo com nós mesmos, primeiramente. Isso tem uma importância grandiosa no processo de transição de carreira, porque se você não aceitar o que está aqui antes de qualquer coisa lá fora do seu status profissional, como é que você vai querer ir bem?
pro profissional, né? Então, isso é importantíssimo. O autoconhecimento é o segundo pilar dos nossos pilares da autenticidade, né? Então, aqui o autoconhecimento ele é essencial, por quê? Porque é através dele que a gente identifica os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas qualidades, as nossas dificuldades. Foi isso que eu busquei primeiramente quando eu fui lá para o mapa astral. Então, o mapa astral foi a minha primeira ferramenta de autoconhecimento, e depois dela eu fui acessando várias outras, né? Então, várias ferramentas, várias profissionais, vários conhecimentos, cursos, mas a astrologia foi onde aprofundei. Então, foi através de todas essas ferramentas que eu fui tendo esse conhecimento de mim mesma, que é importantíssimo. E eu falo que o autoconhecimento, ele é como se fosse algo assim que dá enraizamento pra gente, sabe? Que a gente se firma, que a gente se assegura e que faz também a gente quebrar aquele jarro que é aquele lugar que a gente cabia, porque a gente só conseguia enxergar aqui. Mas quando você começa a ter autoconhecimento, você começa a expandir as suas raízes e se alastrar e criar mais base, mais estrutura. E quando você vê esse vazio que estava aqui, ele não comporta e ele quebra. E é quando você expande, quando você cresce, você vai indo lá para cima para levar frutos novos para a humanidade. Então é assim que a gente consegue fazer mudanças na nossa vida, tendo conhecimento primeiro de nós mesmos e também das coisas externas, mas primeiro com a gente, depois com o mundo, né? Uma coisa leva a outra, na verdade. Então, uma coisa que o autoconhecimento agrega muito na nossa vida é que quanto mais a gente se conhece e se entende, mais a gente conhece e entende os outros. Então, a gente começa a ter mais empatia, mais flexibilidade, mais possibilidade de lidar com um mundo diferente, porque a gente está conseguindo entender o nosso próprio mundo. Então, a gente para de olhar só para o problema do outro. A gente começa a olhar para os nossos próprios problemas e falar assim: nossa, se eu tô passando por isso e quando eu vejo uma pessoa que tá, vamos por reativa, com raiva, isso, aquilo, eu penso, caraca, ela deve estar muito mal, porque eu também passo por isso. Tudo que eu enxergo no outro é o que eu tenho em mim. Então, quando você começa a ter autoconhecimento para perceber esse tipo de coisa, você fala, meu Deus, nós somos espelhos. Então, a gente se entende muito mais através daí, né? E é isso, a autenticidade, ela só é possível de acessar através de uma profunda relação consigo mesmo. Então, sem a gente se relacionar com a gente, é impossível a gente saber o que que nos torna autênticos. Então, fica um exercício, inclusive, para vocês aqui, assim. Quais são as coisas que diferenciam vocês na vida das pessoas que vocês têm ao redor de vocês? Sei lá, eu sou a pessoa que gosta de viajar, sou a pessoa que gosta de estudar, sou a pessoa que gosta de cantar, que gosta de, sabe, estudar astrologia, que é meio mística, mas ao mesmo tempo meio festeira. Então, sabe, é você olhar para suas particularidades. Nossa, eu tenho essas particularidades. Isso me torna autêntica, porque isso é muito a minha marca pessoal. Nós temos uma marca pessoal. Nós somos como se fosse, como fala, super-heróis. Nós temos poderes pessoais. Nós temos, sabe, coisas que nos tornam diferentes. Nossos superpoderes, eles estão a serviço de algo maior também aqui na vida. O que a gente tem de único tá aqui por algum propósito, não tá aqui, sabe, por um livre, por um grande acaso. Então é importante que a gente olhe para nossa autenticidade como um grande poder também. Então, quanto mais você se conhece, uma coisa que é fato, mais confiante você se torna, tá? A autoconfiança também é um pilar dos nossos pilares da autenticidade, mas isso aqui é fato, tá? Porque quando você fala assim, nossa, eu não sei, parece que eu não confio em mim mesma, eu não tenho autoconfiança, como é que eu faço para ser mais autoconfiante? Se conhecendo. É a mesma coisa quando você pensa de tipo assim, eu vou viajar por 7 dias, eu preciso deixar minha chave com alguém de confiança. Você vai deixar sua chave de confiança com alguém que você acabou de conhecer hoje? Não. Você vai dar a chave para alguém que você conhece há muito tempo. Então, muitas vezes a chave da sua autenticidade, da sua transição de carreira, das mudanças que você quer, depende de você se conhecer mais, de você sabe, se abraçar mais dentro das questões de se conheça. Veja quais são seus desafios, suas inseguranças, se aprofunde na relação com você, porque é essa relação que vai te dar segurança de você entregar as chaves, tipo assim, vou ali fazer uma mudança, já volto. Entreguei a chave para alguém que conheço, sou eu. Entende? Então, a autoconfiança depende do seu autoconhecimento. Bom, aqui nós temos o repertório cognitivo como o terceiro pilar da autenticidade. Por quê? O que que significa repertório cognitivo? Cognitivo é aquilo que a gente aprende, entende, né? A parte do conhecimento. Então, o repertório cognitivo é tudo aquilo que eu vou
tendo através de experiências, de livros, de coisas que me agregam intelectualmente ou experiencialmente e que jamais pode ser tirado de mim, porque fui eu que aprendi, fui eu que busquei, fui eu que estudei aquilo. Então ninguém pode tirar. E são transformações que também a gente tem através desses conhecimentos, dessas percepções que formam o repertório cognitivo. Então eu gosto sempre de falar que o repertório cognitivo ele vem através desses investimentos que eu falei lá atrás. Então, para você ter novas experiências, ter novos conhecimentos, novos acessos, você vai precisar investir tanto tempo quanto dinheiro. Então, se eu não compro um livro, eu não vou ter acesso a uma informação que alguém já vivenciou, né? Um livro é sempre uma transformação que alguém viveu. Então, eu estou pagando para ter acesso à transformação. Quando eu contrato um curso, um mentor, um professor, eu estou pagando para ele me dar uma coisa que eu não tenho. Então, eu estou ali bebendo de uma fonte. Quando eu vou fazer uma viagem para algum tipo de cultura diferente, algum país novo, eu estou pagando para eu ter algo que aqui normalmente não teria se eu ficasse na minha zona de conforto só fazendo as mesmas coisas. Então, para tudo que você quer algo diferente na sua vida, você vai precisar pagar com tempo e dinheiro. Isso é fato. A não ser que você queira continuar no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas e ficando aqui, você, né, enfim, vai ficar ali paradinha. Então tem que ter esse investimento consciente de que é só assim que a gente expande, é só assim que muitas vezes você vai encontrar aquilo que faz sentido para você. Assim como eu fiz um investimento despretensioso na astrologia naquele tempo lá de fazer meu mapa astral com uma astróloga. Na época, olha, vamos lá, 2017, eu paguei R$ 400 no mapa. Foi a primeira vez e eu achei super caro. Eu falei, meu Deus, né? Hoje em dia o mapa dessa astróloga já é muito mais alto. Porque, né, imagina, 7 anos atrás, assim, já mudou muita coisa. Então, naquela época, eu já tinha pagado R$ 400. Eu lembro que eu parcelei aquilo lá e falei, meu Deus, eu nem sei se isso vai ser tão bom assim, mas eu paguei. Eu falei, cara, eu tenho que pagar, porque eu não sei o que, que isso vai me agregar, não sei o que, né, mas eu quero pagar para ver e vou investir. E aí foi incrível, porque os efeitos daquela consulta reverberou até hoje na minha vida. Se eu não tivesse tido acesso àquela consulta, o que ela tinha de conhecimento, de informação e a forma que ela me direcionou, eu não teria investido em outras coisas na minha vida com tanta propriedade, com tanta segurança. Então, para mim foi importantíssimo ter tido alguém que, sabe, estava ali me auxiliando e olhando para mim de uma forma exclusiva. Então, a gente precisa pagar o preço, sim, para a gente conseguir ter direções e informações e, né, enfim, expandir. A gente não expande se a gente não faz coisas diferentes, tá? Então, tudo que você vive na sua biografia te oferece repertório cognitivo. Então, você aprende constantemente a se tornar melhor que ontem, por causa do repertório cognitivo, né? Então, esse é um pilar importantíssimo. Movimento gera movimento, tá? Então. Não tem como você não evoluir se você não faz movimentos diferentes. É impossível você não se transformar se você não faz. É impossível você não se transformar quando você faz investimentos, né, diferentes na sua vida. E aí, o quarto ponto, o quarto pilar da autenticidade é a autonomia. Então, a autonomia é muito interessante, porque ela começa a aparecer quando a gente se torna autêntico, porque a gente vai começando a ficar mais independente para tomar decisões, sabe? Tipo assim, ai, amiga, verde ou roxo? Não, é tipo, eu gosto mais de verde, então eu comprei a verde. Eu nem perguntei. Às vezes eu vou só assim, tipo, ah, amiga, bonita verde, né? Eu gosto mais da verde, achei bonita. Tipo assim, eu nem pergunto o que ela acha do outro, porque eu já sei o que eu gosto. Então eu só vou lá confirmar. Isso aqui é massa, né? É o que eu gosto. Se não é massa, tipo assim, eu escolhi, eu gosto disso aqui. Uma coisa besta que eu tô dando de exemplo aqui, mas é que isso vale para todas as outras coisas da nossa vida. A decisão profissional, a decisão acadêmica, a decisão de qualquer coisa é sua. Só depende de você, tem que agradar você, não o outro. Quando você é autêntico, você tá cagando porque o outro vai falar que é melhor ou pior. Você pode até se importar, porque nem sempre é fácil. Quantas vezes eu escutei pessoas mais antigas falando assim: esse trabalho que você tem aí é melhor você trabalhar no comércio, porque esse salário que você ganha não vai pagar suas contas. Tipo assim, a pessoa nem sabia quanto que eu ganhava. Então, tipo assim, é uns desaforos que às vezes você escuta, uns palpites que você nem pediu, mas você escuta e fala assim, cara, isso aqui pegou no meu calo, sim, mas eu sei. Eu sei do que eu tô vivendo nos bastidores, então foda-se você, sabe? Então, tem momentos que a gente tem que falar um foda-se tão bem falado internamente, eu não reajo, não reajo, tá? Mas eu falo um foda-se com vontade, assim, tipo, foda-se.
e saio para viver minha vida de novo, porque esse tipo de coisa é combustível para eu cada vez mais me firmar no que eu tô escolhendo para mim, no que eu sei que funciona, no que eu sei que não funciona, porque sou eu que vivo, não é outra pessoa que tá vendo um recorte da minha vida, não é a pessoa que tá vendo meu cartão de visitas por um segundo ali e fala assim, foda-se, foda-se. A gente tem que aplicar o foda-se e ser mais autêntico nesse sentido das nossas escolhas, tá? Então, a coragem de desagradar, de se posicionar, de escolher, de discordar, a nossa independência, não só nas nossas escolhas, mas também a independência emocional, ela é um fruto da nossa autonomia, do pilar da autenticidade, porque eu paro de ficar dependente dos outros, do que o outro acha, do que o outro fala que é bom, do que o outro fala que é ruim. Paro com isso, porque eu me basto. E não é no sentido de o outro não ter importância na minha vida mais, mas é que, tipo assim, primeiramente eu tenho que estar firme no que eu sinto, no que eu acredito, e aí, massa. Aí, se vir alguma coisa diferente de fora, isso não me impacta tanto, sabe? Então, a autonomia para mim ela começou a surgir muito também na questão de quando eu comecei a viajar sozinha, como eu comecei a fazer coisas que, sabe, eu sabia que não iam ter pessoas que iam querer fazer junto comigo, e mesmo assim eu ia feliz, tipo, descobria que nunca eu ia estar sozinha nos rolês que eu fosse, nunca ia ser uma coisa tipo solitária, porque no final são novas experiências, novas pessoas que eu encontro, eu me relaciono comigo mesma, então se abre um universo de um relacionamento consigo mesmo muito maior quando você tem essa autonomia, sabe? E aqui tem, quando eu não sei lidar ou validar as minhas emoções, eu me torno dependente de validações externas, que eu falei um pouquinho anteriormente, né? Então, pedir muita opinião alheia, pode ser essa falta de autonomia, enfim, ficar muito nessa questão de estar atrelado demais ao que os outros esperam, né? Enfim, opinam sobre a sua vida. Isso não é muito saudável, não, tá? Nada saudável, na verdade. E aí, o quinto pilar é a autoconfiança. Aqui, a autoconfiança já tem a ver com a nossa figura paterna, tá? Lembrando que quando eu falei lá da figura materna, da autoaceitação, eu tô falando de autoconfiança, figura paterna, não necessariamente essas figuras são as pessoas que só, por exemplo, seu pai ou sua mãe biológica. Às vezes tem pessoas que não cresceram com essas figuras biológicas, mas cresceram com outras figuras que criaram, né? Às vezes, sei lá, pais adotivos ou tios, avós, enfim. Essas pessoas, elas também formam as nossas referências, tá? Essas pessoas que tiveram ali o tempo todo dando esses referenciais do que é uma figura de Yang e de Yin, né? Figura feminina é Yin, figura masculina é Yang. Então a Yin é mãe, Yang é pai, tá? Então, independente se foi mãe ou pai biológico que te criou, você teve referência do que é masculino e do que é feminino para você. Isso é fato, tá? E então a autoconfiança, por que que ela tem a ver com a figura do pai? Porque é o pai que entrega o filho para o mundo. É o pai que leva, né, na verdade, o filho para luta, para essa questão de tipo, sabe, quando caiu, levanta, não tem aquela coisa do cuidado da mãe, né, que fica ali, ai, filho, cuidado, não sei o quê. Tipo, o pai é tipo, vamos, se joga, limpa a boca e vai, aquela coisa mais ogra, aquela coisa mais grosseira, que é do universo mais yang mesmo. Então essa autoconfiança, quando a gente tem na gente, é basicamente, simbolicamente falando de eu ter essa garra, de eu conquistar, de eu fazer, de tipo assim, eu não ser tão mimizenta, mas eu conseguir, sabe, fazer acontecer a coisa de uma forma mais, fui lá, dei a cara a tapa, fiz acontecer, usei a coragem, usei a ousadia. Isso é necessário. Nós temos as duas energias dentro de nós, o Yang e o Yin, né? Então, o Yang é essa energia mais para fora, o Yin é a energia mais para dentro. Então, a autoconfiança tem a ver com a nossa ação, com a nossa garra, a coragem de ir para o mundo, a conquista, né? Dar a cara a tapa, se expor. Se você tem medo de se expor, se você tem medo de ser vista, de ser reconhecida, falar em redes sociais, sabe? Ai, palco, essas coisas que dependem de exposição, tem muito mais a ver com a figura do pai, que é o mundo externo, né? E quando é uma questão mais você com você mesma, questões mais de corpo, autoestima, uma questão de relação de autoaceitação, aí é mais mãe, né? Mas as duas coisas são importantíssimas a gente estar equilibrado dentro da gente para entender o como a gente se trava nas nossas dinâmicas de trabalho através desses pilares também, né? Então, é a autoconfiança, a figura do pai também, que nos ajuda a gerar dinheiro, que nos ajuda a construir uma carreira,
Então, esse polo, assim, ele é importantíssimo dentro de uma transição, porque sem a autoconfiança, que provém do autoconhecimento, que provém de todas aquelas coisas que a gente falou, até o quarto pilar, é o que vai possibilitar a gente fazer uma transição com ousadia, para a gente, sabe, dar um passo diferente. Sem isso, a gente não age. Então, a gente vai ficar estagnado. Então, por isso que é tão importante esse trabalho de voltar para dentro, tá? Então, a autoconfiança é o combustível e a energia para lapidação do que é sucesso para você, independente do que é sucesso para você. Essa autoconfiança precisa estar bem aí, sabe, sendo trabalhada. E é um processo, gente. Eu falo que assim, ó, são 7 anos que eu venho lapidando esses 7 pilares. Não é uma coisa que surgiu do além. Para eu começar a trabalhar como astróloga integralmente, assim, ganhar dinheiro com isso, foram 2 anos. 2 anos de labuta, esfregando muito vaso, muita coisa assim que eu não queria fazer na minha vida. Eu trabalhava igual olha, uma desgraçada. Eu trabalhava igual uma desgraçada naquela Irlanda, naquele intercâmbio, para eu conseguir pagar as minhas contas, mas no final de semana, quando eu tinha uma bendita folga, eu tava fazendo mapa astral, porque era o que me trazia sentido, era o que me abastecia. Então eu tive que ter garra para eu sustentar esse lugar. Então, assim, é um processo. Mesmo que eu já sabia o que eu queria para minha vida, foi muito difícil sair daquele lugar que era confortável e não confortável ao mesmo tempo. Eu sabia que eu não queria lavar vaso, que eu não queria ser, sabe, a pessoa que limpa as coisas ali, mas eu precisava naquele momento, porque era aquilo que me dava aquela base para eu sustentar outras coisas na minha vida até que eu chegasse naquele momento de transição mais confiante. Então eu tive que aprender nesse caminho mais devagarzinho, como que eu ia gerar dinheiro. Eu fui me preparando, investindo em cursos, investindo em aperfeiçoamento no que eu queria lá na minha frente, que era na vida como astróloga. Foram 2 anos que eu fui me aperfeiçoando, sabendo como gerar receita, sabendo como fazer projetos que eu pudesse trabalhar de uma forma diferente. Não foi da noite pro dia. Então, esse processo começou aqui no Brasil começou a ser consolidado na Irlanda. Então, foi assim, step by step, passo a passo, degrau pós degrau, tijolo pós tijolo, e continua sendo até hoje. Não vou dizer para vocês que eu sou a pessoa mais autoconfiante do mundo em tudo, porque eu não sou. Aqui no trabalho eu sou maravilhosa, mas bota num relacionamento para ver. Então, assim, nossas transições, tem as transições de carreira, tem as transições de relacionamento, tem a transição de tantas coisas na nossa vida, porque tudo tem valores, tudo tem a nossa essência, tudo depende da nossa autenticidade. Mas, né? A autenticidade é um pilar de tudo isso. Então, por isso que a gente está aqui conversando sobre, né? E o sexto pilar é o propósito e a integridade. Então, a gente começa a chegar em lugares de mais propósito quando a gente está honrando todos esses 5 passos anteriores. Então, viver uma vida alinhada com o que verdadeiramente faz sentido para você, coerência com o que você faz, pensa, fala, tem a ver com uma vida mais de propósito e integridade, porque ser uma pessoa íntegra é isso. Quando eu penso uma coisa, eu falo e eu faço. Eu não tô ali falando para as pessoas, tipo, é, você tem que trabalhar. Ah, faz o que tem que ser feito aí, tipo, uma hora você vai achar o seu caminho. Tipo, isso não é ser íntegra, porque isso não é o que eu acredito, não é o que eu pratico. Eu tô falando uma coisa diferente do que eu acredito, do que eu, sabe? Tipo, então a integridade, ela tá muito conectada com essa autenticidade também. Tipo, epa, se eu tô falando uma coisa diferente do que eu pratico, tem alguma coisa errada aqui. Que máscara que eu tô tentando vestir pra agradar essa pessoa ou pra, tipo, sabe, ser vista de algo que, como uma coisa que eu não sou de verdade. Então é muito importante que a gente seja íntegro, né? E para saber seu propósito, você precisa ter clareza sobre os seus valores, né? Então, o propósito a gente só encontra na nossa vida quando a gente, primeiramente, entende os nossos valores, os nossos anseios, necessidades, gostos, e também cria propósitos, sabe? Então, assim, nem sempre o seu propósito, hoje, ele precisa ser você encontrar qual é essa missão com o mundo, mas é você criar um propósito de sair dessa dúvida em relação à sua vida profissional. Tipo assim. O meu propósito nesse momento é eu ter clareza sobre os próximos passos e buscando autoconhecimento. Meu propósito é eu ter mais qualidade de vida. Meu propósito é eu fazer uma mudança pequena em algo que eu consiga sustentar. Nem sempre você vai ter que mirar num propósito lá na frente, saber o seu grande porquê de estar aqui, porque talvez tu nem saiba, ou talvez tu nem encontre isso, sabe? Mesmo que o mapa astral mostre muitas possibilidades,
Não coloque ali o seu, sabe? Tipo, é ali que eu vou encontrar tudo que eu preciso e minha vida vai mudar da água pro vinho. Tu precisa criar propósitos agora, pequenos, que você consiga sustentar para te levando e te apresentando a caminhos diferentes que te levem para uma mudança significativa. Então é aos pouquinhos, tá? Então é importante definir os seus propósitos atualmente, porque assim você vai filtrando as suas escolhas, você vai filtrando as coisas que fazem ou não sentido de estar na sua vida nesse momento. Então ali você economiza tempo, poupa energia, vive mais e melhor. É assim que você vai construindo uma vida mais de propósito, né? Então tu não tá ali no automático. Quando você tem propósito, você tá intencionado. Você tem ali, tipo, o porquê muito claro do que você tá, por que você tá fazendo aquilo. Então, se eu levanto todos os dias mais cedo para eu conseguir ir pra academia, mesmo que eu esteja num trabalho assim, ó, que seja difícil, que eu não tenha ali uma qualidade de vida muito da forma que eu gostaria, mas eu ainda assim levanto 5 horas da manhã para fazer esse exercício físico, eu tenho um porquê bem definido, porque é para eu conseguir ter saúde, eu conseguir sustentar esse meu corpo, eu conseguir, sabe, ter uma longevidade. Então, é você conseguir ter muito claro quais são os porquês do que você está fazendo no seu dia a dia e que te conduz, de repente, a um propósito, sabe? Então, tudo isso que a gente falou aqui no sexto pilar, propósito e integridade, é o que vai te conduzir para o sétimo pilar, que é autorrealização e sucesso. Então, a gente só constrói autorrealização e sucesso se a gente tem a autenticidade, que daí a gente volta em tudo aquilo que a gente conversou até aqui. Então, a autorrealização, ela é a satisfação consigo mesma e com a vida, com as suas conquistas, com as suas realizações de objetivos. Então, aquilo que a gente conversou. O que é sucesso pra gente? A gente tem que se perguntar, porque quando a gente tá vivendo alguma coisa coerente com o que a gente acredita, poxa, ali eu tô realizada. Nossa, hoje eu vivo a liberdade geográfica no meu trabalho. Caraca, eu tô bem-sucedida, tô bem realizada. Então, assim, eu consigo enxergar onde eu tô bem realizada e onde eu não tô, onde eu cheguei nesse sucesso, onde eu não cheguei. Então você tem que se perguntar o que é sucesso não só na sua vida profissional, mas na sua vida afetiva, na sua vida de hábitos com você, tudo você tem que se perguntar. Porque assim você consegue ir filtrando, tá? Não tá nada alinhado com o que eu quero aqui. Então, como que eu posso fazer para mudar? Como que eu posso fazer para melhorar? O que que eu ainda não sei? O que eu tenho que aprender para eu conseguir chegar nesse lugar aqui de autorrealização e sucesso? Né? Então, quando você busca viver uma vida alinhada com seus valores e propósitos, ou seja, com a sua autenticidade, o sucesso é apenas uma consequência. Então, aqui eu deixo a pergunta e a sugestão de uma atividade para você. Se você tiver isso já na sua ponta da língua, responda. O que é sucesso para você? Quem respondeu o formulário, quem respondeu o formulário agora talvez já tenha isso mais claro, mas quem não respondeu, talvez essa seja uma boa pergunta de se fazer ao longo desses próximos dias. Principalmente a gente agora encerrando 2024, nessa reta final, é interessante que você se pergunte: o que é sucesso para mim? Porque quando você entrar em 2025, talvez não faça mais sentido você colocar no seu mapa dos sonhos, na sua listinha de realizações, o que você achava que era sucesso até então, sabe? Então reformule o que é sucesso na sua vida para você ter clareza do que e para onde você precisa caminhar. Porque talvez a porta que você está batendo, não seja a porta que você tem que entrar, porque talvez ela nem leve ao sucesso que você acredita que é sucesso para você, entende? Então, usar sua imaginação, sentindo o que realmente tem propósito e sentido para você é importante nesse momento. Mesmo que você não tenha condições nesse momento de viver essa realidade, eu tenho certeza que você tem condição de dar o primeiro passo em direção a ela, tá? Então, a autorrealização e sucesso é apenas uma consequência de quando você vive a sua autenticidade. Eu te garanto isso. Quanto mais você busca se agradar e fazer coisas para você se sentir realizada, mais caminhos diferentes vão se abrindo, mais oportunidades vão se abrindo porque você está criando isso, você está escolhendo isso, tá? Então, é isto daqui. Então aqui a gente chega na parte final da nossa aula, que é onde eu preparei uma surpresa para todo mundo que está aqui assistindo essa aula. Vocês estão ganhando um presente muito especial. Pensando nessa finalização de ciclo agora, né? Que a gente está de final de ano, então a gente fica mais animada para entender os nossos próximos rumos, entender os nossos próximos passos. Então, o meu presente aqui
para vocês é oferecer os direcionamentos astrológicos por um valor inédito, que eu nunca ofereci antes, que é de R$ 300. Então, quem sabe, né, quem já passou comigo sabe que meus serviços, eles não custam R$ 300, eles são mais altos os valores. Então, os direcionamentos astrológicos, tanto de mapa astral, quanto mapa vocacional ou a revolução solar, até o dia 15 de novembro, você que está assistindo esse vídeo gravado também, tá? Então, se você entrar em contato comigo até dia 15 de novembro para marcar o seu direcionamento, você vai pagar R$ 300, ou no mapa astral, ou no mapa vocacional, ou na revolução solar. Como que funciona cada um deles, né? Para você entender a diferença. O mapa astral é aquele primeiro mapa que eu falei que eu tive contato na minha vida. Eu gosto de imaginar ele como se fosse o nosso RG cósmico, que ele vai mostrar o nosso sistema e funcionamento aqui do nosso ser humano. Então a gente vai entender as nossas emoções, as nossas habilidades, os nossos talentos, a gente vai se enxergar. Sabe aquele rolê da autoaceitação e autoconfiança? Você vai conseguir muito através do seu mapa astral reconhecer e validar quem você é e começar a se aceitar na sua luz e na sua sombra. É aqui que você entende os seus motivos, os seus porquês maiores, você começa a entender as suas dinâmicas de relacionamento, as dinâmicas familiares, tudo que envolve a parte da sua vida como um todo tá no seu mapa astral, tá? A sua promessa, digamos que assim, entre aspas, dessa vida tá no seu mapa astral. Então você vai enxergar, digamos que os acordos que você fez a nível de alma, porque a astrologia tem uma visão muito espiritual da vida, onde a gente não tá aqui encarnado só nessa vida, a gente tem uma bagagem de vida. Então esses são os acordos que você fechou, que você aceitou em viver aqui através do seu mapa astral. Você entende através do mapa esse sentido, essa bússola da vida. Agora, o mapa vocacional, ele é muito mais centrado na parte vocacional. Então, a gente vai utilizar o mapa astral, mas a gente vai pegar no mapa astral só as partes profissionais, a gente vai mergulhar nesse direcionamento vocacional. Então, a gente vai entender muitas suas inclinações profissionais, as escolhas, as tendências que você tende a fazer, as suas facilidades, seus desafios, seus aprendizados, tudo que você tem que perceber na sua vida vocacional, através desse mapa, a gente consegue perceber. E também trazer direcionamento. Então, poxa, se você tem no seu mapa astral mais uma pegada de trabalhar com a veia artística, com uma veia criativa, com uma linha mais empreendedora, mais autônoma, massa, você já entendeu que isso pode fazer parte do que você já sente dentro de você e que basta você fazer, de repente, alguma escolha, algum caminho, algum curso, alguma coisa que te direcione para você amadurecer isso. Ou às vezes, nossa, saiu totalmente diferente do que eu estou escolhendo agora, então eu já sei qual é o caminho, né? Então, não é uma coisa determinista, tipo, que vai dizer para você precisa ser médica, você precisa ser designer, você precisa ser isso ou aquilo, mas é tipo mostrar muitas possibilidades que você tem, capacidades que você carrega, potencialidades que você tem dentro de você e que muitas vezes você não está enxergando, que elas estão aqui para você utilizar na vida profissional. Então, todo mundo traz um tempero específico para colocar no seu trabalho. E é através do mapa vocacional que a gente faz essa imersão muito mais aprofundada. E aí, a revolução solar já é um outro mapa que ele fala sobre o nosso momento atual de vida. Então a gente consegue entender dentro do nosso ciclo o que a gente está vivenciando. Então, por exemplo, todo aniversário que eu tenho anualmente, ele dá início a um novo mapa na minha vida. Eu tenho como se fosse um GPS que vai dizer quais são as áreas específicas da minha vida que estão mais em evidência para eu trabalhar esse ano. Então, é vida espiritual? É vida afetiva? Meu profissional está em foco? Então, eu vou entender o que eu estou vivendo nesse momento da minha vida através desse mapa. O que eu preciso aprender? O que eu preciso enxergar? O que eu preciso evoluir na minha vivência? Que lá no meu mapa astral, na minha natureza, vamos supor assim que no seu mapa astral, você seja a pessoa que lida muito com os desafios nos seus relacionamentos afetivos. E aí acaba que o relacionamento afetivo, ele se torna o centro da sua vida, muitas vezes, sem você perceber. Só que quando a gente abre o seu mapa do ano, que é o seu mapa de revolução solar, tá dizendo muito para você olhar mais para sua vida espiritual, para você focar mais nas suas questões internas, emocionais, psicológicas. E aí você entende que colocar o outro na frente o tempo todo, relacionamento, 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 não resolve. Então, esse ano talvez você tenha que olhar mais para as questões de dentro antes de você olhar para as questões de fora. A gente vai fazer um paralelo muitas vezes, né? Olhar mapa astral e revolução solar juntos. Eu faço análise de revolução solar sempre trazendo o mapa astral como um plano de fundo, para a gente entender. Epa, tira o foco daqui e presta atenção nisso daqui agora. Entende? Então, é assim que funciona, né, esses atendimentos, direcionamentos que a gente consegue receber através
da compreensão de mapas, na compreensão daquele momento atual, daquela latência que a gente tem na nossa vida, enfim. É assim que funciona os direcionamentos. A gente faz de forma ao vivo, aqui, conversando em tempo real, mostra o mapa, converso, manda o formulário antes para entender teu momento de vida, porque eu gosto sempre de trazer uma coisa que olhe para o processo da pessoa. Eu nunca vou fazer um mapa sem saber da vida, sem saber como aquilo pode ajudar você. Porque essa é a minha intenção, direcionar você, abrir esse universo que, assim como foi aberto para mim 7 anos atrás, né, de uma forma que transforme a sua vida. E o conhecimento transforma. O conhecimento é uma das chaves que transforma, mas o que mais transforma é uma ação preparada, né? Uma ação tipo precavida de conhecimento. Então, por isso que o conhecimento ele é tão importante. Quando a gente tem conhecimento, a gente tem sabedoria, a gente tem ação de uma forma mais assertiva, né? Então, esses atendimentos em específico, eles estão com um valor promocional de R$ 300. Tá? E aí, se você quiser fazer um combo, um combinado, a gente pode conversar. Aí tem um desconto. Você pode fazer, por exemplo, mapa astral junto com o mapa de revolução solar. Você pode fazer mapa vocacional junto com a revolução solar. Você pode fazer uma mescla entre esses direcionamentos, a gente pode fazer um combo também, tá? Porque às vezes você está buscando mapa astral e revolução, às vezes está buscando um vocacional com revolução, tá tudo certo. Só conversa comigo nos bastidores que daí eu te explico como funciona, mas aí tem valor também diferenciado, tá? Então é isso por hoje. Esses são os presentes que eu tenho para vocês. E fiquem atentos. Quem quiser fazer o curso de astrologia, tá? Eu não lancei esse ano, vou lançar agora em novembro uma super promoção de Black Friday. Então vocês estão sabendo em primeira mão que o curso vai estar com um valor muito, muito, muito especial, um valor inédito que eu nunca fiz antes, tá? Então o meu curso de astrologia completo, vocês vão saber mais um pouquinho depois quando eu começar a divulgar, mas ele vai estar por 497. Esse curso ele custa R$ 1.000. Eu vou fazer pela primeira vez pelo um valor promocional. Então vocês estão sabendo em primeira mão, tá? Que o curso de astrologia vai ter também essa promoção na Astro Black Friday. Então, é um curso que também te possibilita tanto aprender astrologia, né, quanto atuar como astróloga no sentido de ler mapa astral de outras pessoas. Claro que não é da noite pro dia, é um processo, mas já estou lançando aqui caso alguém na aula tenha interesse em se tornar astróloga em algum momento. Então é isso, gente. Era isso que eu queria entregar para vocês no nosso último aulão do ano de 2024. Fico muito feliz com a presença de vocês. Vocês que estão assistindo gravado também, depois, se quiserem tirar dúvidas, falar no grupo, fiquem à vontade. Agradeço demais pela confiança. E é isso. Muito, muito, muito obrigada. Vejo vocês no ano que vem. Bom, então é isso.